Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 5, Parte 7, Capítulo 639. Você se aproveitou das minhas memórias e manipulou algo puro. Vou fazer você sofrer com isso, disse Gogoat enquanto ativava seu domínio da grama e começava a usar folha de navalha para destruir este lugar. Freta e os Pokémons desapareceram depois que Gogoat começou a atacar. A rachadura ficou cada vez maior e de repente tudo desmoronou. O ponto de vista de Gogoat termina. Gogoat havia sido atingido por muitos ataques. 2. Explosão focalizada e 3. Corte psíquico. Mesmo não tendo acordado, vendo que seus ferimentos não eram tão sérios e seus olhos também estavam abertos, o árbitro não concluiu a batalha. Como você pode ver, Gogoat parece estar em um lugar diferente. Este deve ser o movimento Ilusão que Alakazam usou. É um movimento muito interessante e isso mostra o quão talentosos Alakazam e Noir são. Parece que a batalha vai acabar a qualquer momento agora. Oh, o que está acontecendo? Gogoat está brilhando em luz verde. Ele saiu da ilusão? Não, não é isso. Ele está subindo de classificação, gritou o locutor. Já se passaram mais de 3 minutos e Gogoat foi atingido por muitos ataques. Como ele tinha armadura de madeira e crescimento, ele era capaz de aguentar muitos golpes, mas agora, a armadura também estava caindo e ele tinha sofrido muitos ferimentos. No entanto, de repente ele começou a brilhar em luz verde. Chocado com o que estava acontecendo, Alakazam recuou por quê? Jin, o ataque especial de Gogoat foi classificado para B+. Jin, a defesa especial de Gogoat foi classificada para B. Jin, a defesa de Gogoat subiu para B. Jin, o ataque de Gogoat foi classificado para B++. Jin, a agilidade de Gogoat foi classificada para B. Jin, Gogoat está subindo para o nível 2 de classificação de rei. O que diabos está acontecendo? Gritou Noir, mas Alakazam disse a ela que estava aumentando a classificação e que eles tinham que esperar. Axel também não sabia o que estava acontecendo. Não era surpresa que ele estivesse subindo de classificação, pois estava muito perto de atingir o nível 2, mas isso deveria ter levado pelo menos algumas semanas e como todas as suas estatísticas estavam aumentando em um ritmo rápido, algo não fazia sentido para ele. Como estava subindo de nível, Alakazam não interferiu e apenas esperou. Ele usou o Light Screen Refletir Mente Calma e Recover para estar pronto para o Hard 2. Ele sabia que a luta seria ainda mais difícil agora. Ele também usou o terreno psíquico, pois o efeito já estava diminuindo. O processo de aumento de nível levou cerca de 3 minutos e, de repente, o brilho verde desapareceu. RU! Todos podiam ouvir o rugido raivoso e energético de Gogoat. O terreno de plantas que estava começando a perder seu efeito foi reacendido novamente. Gogoat também usou o domínio de grama, dia ensolarado, crescimento e voda em armor. Ele usou todos esses movimentos tão rápido que até Axel ficou surpreso com sua velocidade. Jin, Gogoat aprendeu um novo movimento passivo. Por favor, diga o nome do movimento passivo. Axel ficou surpreso com isso. Como ele aprendeu esse movimento, Axel não sabia, mas depois de ver os efeitos desse movimento, Axel ficou feliz e nomeou o movimento Reload. Antes que Alakazam pudesse sequer teleportar, Gogoat usou o movimento Planta Mortal. 4 troncos de árvores enormes cercaram Alakazam do chão e eles o amarraram firmemente. Esses galhos tinham espinhos, então doeu muito. Planta frenética Gogoat, nível 40. Um enorme galho de árvore seria invocado e poderia perfurar ou prender o alvo. Nível 45. 4 galhos enormes de árvore são invocados do chão para prender o alvo. Consome muita estamina. Nível 50. O poder do movimento aumentaria durante domínio de grama e terreno gramado. Planta Mortal também se tornou um movimento poderoso depois de muito treinamento. Gogoat então deu um rugido enorme e então usou folha navalha. Quase toda a grama começou a se mover. Todas elas eram afiadas como navalhas e todas atingiram Alakazam, causando-lhe vários ferimentos. Devido ao domínio de grama e terreno de plantas, o poder desse movimento era muito alto. Ele também havia nivelado um pouco. Folha navalha Gogoat, nível 40, a cobertura de área do ataque aumentou massivamente. Nível 45, as folhas estão mais afiadas do que antes. Nível 50, pode criar uma tempestade de folhas extremamente afiadas. Gogoat então usou rajada de sementes, e várias sementes saíram de sua boca enquanto ela grudava no corpo de Alakazam. Gogoat ativou essas bombas. Bum, 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 bum. Várias explosões aconteceram. Um dos galhos da árvore agarrou os pés de Alakazam e bateu no chão enquanto Gogoat usou um poderoso raio solar e atingiu Alakazam com ele. Nem deu tempo para Alakazam recuperar o fôlego e começou a correr. A corrente elétrica amarela começou a envolver todo o seu corpo, pois todo o seu corpo agora brilhava com essa corrente. Sua velocidade também aumentou em um grau muito alto, pois ele bateu a cabeça no peito de Alakazam. Alakazam foi jogado para o outro lado do estádio e caiu. Ele não se levantou. Alakazam não consegue lutar. Gogoat e Axel vencem. Honestamente, houve muitas surpresas nessa batalha. Gogoat subindo para o nível 2, Alakazam e Noir sendo surpreendentemente fortes, e aquele movimento. Axel queria dicas de como aprender aquele movimento, mas ele sabia com certeza que Noir não iria ensiná-lo ao seu Gogoat. Axel não tinha coragem de assistir a todas as batalhas. Axel agora estava selecionado para as quartas de final. As quartas de final não começariam amanhã, mas depois de amanhã. Então, Axel teve algum tempo para descansar. Ele foi para o hotel e pensou em comer alguma coisa. Axel foi primeiro ao centro Pokémon para olhar Lucario. Ele estava ferido por um ataque poderoso de Machamp. Não se preocupe. Ele está bem, mas precisa de uma semana de recuperação.
Não o deixe treinar durante esse tempo, disse o médico. Sim, eu vou cuidar disso, disse Axel. Ele ficou realmente assustado quando Machamp atingiu Lucario com Dark Star Kestar Lariat. Lucario foi liberado depois de 1 hora e recebeu um remédio leve e foi mandado descansar. Axel poderia usar hiperpoção, ou full restaurar, para deixar sua saúde em um bom nível, mas a enfermeira não sugeriu e Axel também não queria fazer isso. Primeiro de tudo, full restaurar não significava que curaria completamente o HP do Pokémon, incluindo as condições de status. Curaria mais do que hiperpoção, mas quando um Pokémon sofria um ferimento sério, ou estava em seu leito de morte, tratamentos adequados de médicos eram necessários. Usar essas poções mais do que o necessário também tornaria o Pokémon imune a elas, o que seria muito mortal no futuro. Então, Axel estava deixando Lucario descansar por um tempo. No entanto, Lucario não queria descansar por 1 semana. Lucario, me escute. Primeiro de tudo, essa luta foi uma boa lição de aprendizado para você. Você entendeu que existem Pokémons mais poderosos que você. A vida não é justa e tudo tem consequências. Se você começar a treinar agora, apesar da lesão, você vai se machucar ainda mais. Então descanse, mas isso não significa que você vai ficar sentado, ocioso, disse Axel. Lucar? Sim, você estará meditando e focando muito em sua aura. Só não faça exercícios físicos. Lucario também poderia treinar em leitor de mentes e detectar. Se ele pudesse subir de nível para 40, então Axel esperava que ele fizesse alguns milagres. Axel pensou em usar Feraligatr na próxima batalha, mas depois de ver o estado de Lucario, ele mudou de ideia. Axel nunca imaginou que esses treinadores seriam tão poderosos e talentosos. Após as preliminares, a batalha começaria a ficar mais difícil e ele tinha um Pokémon perfeito para começar a batalha pelas quartas de final. Axel, você pode me ajudar a pensar em planos de treinamento para meus Pokémons? Perguntou Frank. Sim, claro. Você me ajudou, então é lógico que eu te ajude também. Eu também sou seu professor, então anime-se. De qual Pokémon você quer fazer os planos de treinamento? Quero começar com os mais jovens. Percebi que deveria melhorar meu treinamento e agora estou levando isso a sério. É bom ouvir isso. Frank e Axel foram para o campo de treinamento e Frank chamou 3 de seus Pokémons. Riolu, Ghibli e Toxicruak. O Toxicruak havia evoluído recentemente e precisava de novos planos de treinamento. Agora vamos começar com Riolu. Você viu como eu treinei meu Riolu e que tipo de movimentos ele conhece. Mas deixe-me lhe contar o plano adequado para ele. Axel não escondeu nada e contou a ele tudo o que tinha pensado sobre seu Lucario até agora. Ele também continuou falando sobre a importância do treinamento de aura para Lucario. Depois que ele completou tudo isso, Frank teve um novo entendimento do que queria em seu Riolu. Frank, cada treinador é diferente e cada Pokémon é diferente. Não estou dizendo para você copiar todos os meus planos, porque pode não servir para seu Riolu. Mas você deve ter um plano futuro sobre como você gostaria que ele se desenvolvesse quando alcançasse níveis mais altos como nível King e acima. Passando para Ghibli, Axel contou sua experiência sobre como treinar um Pokémon do tipo dragão. Você também sabe que os Pokémon do tipo dragão levam mais tempo para evoluir e subir de nível, mas eles eram mais poderosos do que um Pokémon normal quando evoluíam. A maioria dos treinadores faz de tudo para evoluir seus Pokémon do tipo dragão o mais rápido possível, mas essa é a maneira errada de fazer isso. O que você quer dizer? Frank, você precisa ter uma base sólida se quiser que seu Pokémon suba para um nível mais alto. Essa é uma das principais razões pelas quais a maioria dos Pokémon não alcança o nível de rei nesta vida. Antes de qualquer coisa, quero me concentrar nessa base sólida. Isso significa vitaminas e alimentos adequados. Um plano de treinamento adequado para eles e também você deve selecionar alguns movimentos que sejam básicos para tudo que você planejou para o futuro. Por exemplo, seu Ghibli é um Pokémon do tipo dragão pedra. Você deve planejar qual núcleo você quer para ele. Se for um núcleo de dragão, faça-o aprender alguns movimentos que são do tipo dragão, mas também alguns movimentos que são do tipo solo. Isso ajudaria a dominar e manipular o núcleo facilmente no futuro. Gilby tem uma habilidade chamada Sandveil, então você deve deixá-lo aprender, Sandstorm. Ele também tem Rolf Skin, então você deve planejar adequadamente. O que você quer dizer com isso? Perguntou Frank com a voz confusa. Devido à sua habilidade oculta pele áspera, a saúde do inimigo seria reduzida quando ele fizesse contato com Ghibli. Agora, segundo mim, você tem 2 maneiras de fazer isso. A primeira maneira é a ofensiva. Isso significa deixá-lo aprender alguns movimentos defensivos, mas focar principalmente em ataques físicos que o levariam a causar mais dano. Isso o tornaria um berserker. A segunda maneira é focar principalmente na defesa especial e apenas um pouco na defesa física. Como você já tem pele áspera, não precisa se preocupar com o ataque físico na maior parte do tempo. No entanto, há outra maneira de fazer isso, fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas isso levaria muito tempo, disse Frank. Eu sei que você e Ghibli têm que escolher o que fazer. A vida é sobre escolhas. Mas antes de você fazer qualquer coisa, eu primeiro focaria em sua habilidade e habilidade oculta e a dominaria antes de atingir sua evolução final. O que você quer dizer com dominá-lo? Ah, você pode não saber, como a maioria de nós não sabe, mas se você for capaz de dominar sua habilidade e habilidade oculta, elas irão melhorar e algumas delas podem até ter uma função diferente adicionada. Realmente? Sim, a maioria dos meus Pokémon de nível rei tem suas habilidades dominadas. Frank tinha muitas coisas agora. Ele tinha que fazer um plano perfeito para Ghibli. Frank sabia que Ghibli seria um dos seus Pokémon mais poderosos no futuro. Então, ele tinha planejado perfeitamente. Entre essas 2 opções, qual você teria escolhido se fosse eu? Perguntou Frank a Axel. Capítulo 640. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você quer saber o que eu quero? Perguntou Axel. Por quê? Porque eu quero um conselho seu. Não, você não entende.
Se eu te contar meu plano no seu Ghibli, você simplesmente o seguiria e isso não seria bom para você ou para o seu Ghibli. Você precisa pensar sobre essas coisas por si mesmo e confiar no seu Pokémon. Eu sei. O que te faz pensar que eu seguirei seu plano? Ah, então você quer dizer que não vai seguir meu plano? Perguntou Axel. Não. Ok, vamos fazer uma aposta. Eu vou te dizer qual opção eu escolheria, mas você não pode escolher essa opção e tem que fazer algo completamente diferente. Se você seguir meu plano no futuro, então você perde. Oh, você está tão confiante assim, hein? Ok, eu aceito o desafio, mas o que você fará quando perder? Isso é você quem decide. Mas se eu vencer, quero que você faça parte do meu time de mercenários, disse Axel. Ok, eu aceito esse desafio. Agora, me diga o que você faria se fosse eu. Eu escolherei a primeira opção. Sério, mas isso não é um pouco arriscado? Não é a opção mais segura, mas escolher essa opção faria de Ghibli um Pokémon poderoso no futuro. O que eu faria é selecionar 1 ou 2 movimentos defensivos para Ghibli. Posso escolher apenas um que aumente sua defesa. Então tentarei aumentar sua velocidade. Eu também dominaria a pele áspera para que fosse mais poderoso e então também treinaria véu de areia. Eu então o treinarei em Sandstorm até o limite e adicionarei muitos movimentos poderosos de ataque físico. Quando ele entrar no campo de batalha no futuro, ele usará Sandstorm e sua evasão aumentará após usar Sand Veil. Se sua velocidade aumentar para uma boa margem, então pode ser impossível vê-lo na tempestade. Então, usando movimentos físicos fortes, ele causaria dano extra através de pele áspera, e a batalha terminaria antes que você percebesse. Ao aumentar sua defesa especial, ele também poderia resistir a muitos movimentos especiais. Eu também adicionaria movimentos como Dança do Dragão, Tambor do Ventre ou Aumento de Massa que aumentariam seu poder de ataque ao limite. Droga! Essa é uma boa estratégia. Como você conseguiu bolar uma estratégia dessas depois de pensar nela por apenas alguns minutos? Experimente, meu amigo. É tudo experiência. Mas agora você não pode usar essa estratégia. Tente pensar em outra. Axel acreditava que Frank seria uma boa adição ao time. Então, ele queria pegá-lo o mais rápido possível. Antes, Frank era como uma criança mimada, mas agora ele tinha crescido muito. Axel também começou a treinar seus pokémons mais velhos agora. Ele tinha feito planos de treinamento para todos eles, exceto Charizard, Slovenperor e Shedinja. Mamoswine estava agora muito perto de atingir o nível 2 de rei e Axel estava animado com isso. Mas primeiro, ele teve que olhar as estatísticas de Gogoat. Nome do Pokémon, Gogoat, idade, 16 anos. Classificação do Pokémon, Rei. Habilidade, Suga Seiva, masterizado. Habilidade oculta, Pele de Grama, masterizada. Potencial, vermelho, avançado. Saúde, 9.500 ataque, B++. Agilidade, B defesa, B. Ataque especial, B mais defesa especial, B. Houve mudanças enormes nas estatísticas de Gogoat em comparação à noite passada. Ele já havia dominado sua habilidade oculta Grass Pelt. Agora, além da defesa, sua defesa especial também aumentaria durante Terreno de Plantas. Sua saúde também aumentou por uma boa margem. Chegando aos movimentos, a maioria deles subiu de nível. Ele aprendeu um movimento chamado Mezeal. Cura em massa. Ao usar Guardião, Gogoat pode curar os aliados 3 vezes. A descrição do movimento era simples, mas dava a Gogoat muitas maneiras de defender seus aliados, especialmente pokémons jovens. Algumas das descrições dos movimentos eram: finalmente foi um movimento passivo. Axel tinha visto a descrição do movimento do seu movimento passivo antes, mas mesmo agora ele não conseguia acreditar. Recarregar. Estágio 1. Quando o efeito de status se move ou o clima se move que tem um efeito de um período de tempo está prestes a expirar, o usuário pode usar o Reload para estender seu tempo para o tempo restante inicial. O período de resfriamento é de 3 horas. Então foi por isso que ele conseguiu usar Dia Ensolarado, Armadura de Madeira, Domínio de Grama e Terreno Gramado tão rápido, pensou Axel. Este movimento poderia fazer muitas coisas durante momentos críticos. O efeito do movimento de status e movimentos climáticos começaria a diminuir com o tempo, mas com isso Gogoat poderia recarregá-lo muito rápido. Ele mesmo já tinha visto os efeitos antes. Gogoat, posso te perguntar uma coisa? Sim, Axel. O que você precisa? Perguntou Gogoat. Gogoat ainda estava irritado porque Lucario ganhou coração e estava culpando Axel. Como seus stats aumentaram tanto? E você também aprendeu um novo movimento passivo. Estou feliz com isso, mas seus stats não deveriam ter aumentado tão rápido em apenas uma batalha. Gogoat então começou a contar sua história quando estava dentro da ilusão. Ele continuou contando sobre Freta e seus velhos amigos que tinham morrido. Depois de algum tempo, ele percebeu que isso era uma ilusão e conseguiu se libertar dela. Então algo incrível aconteceu. O que aconteceu? Eu vi Freta. Não sabia se era minha imaginação ou não, mas acredito que era realmente Freta. Ela estava agindo exatamente como eu imaginava que ela fosse. Ela disse que eu estava pensando no passado por muito tempo e que era hora de viver o presente. Era hora de esquecer o que aconteceu naquele dia e viver minha vida. Então ela colocou a mão no topo da minha cabeça e eu me senti aliviado. Nunca senti uma sensação dessas em muito tempo. Era como se ela estivesse tirando toda a dor de mim. Então ela sorriu e desapareceu. Quando acordei, descobri que estava subindo de classificação e que tinha ficado incrivelmente forte. Senti que algo estava me prendendo por muito tempo e agora tinha saído. Eu me senti mais forte. Axel não sabia se era realmente Freta, mas ficou aliviado que Gogoat finalmente havia seguido em frente. No dia seguinte, Axel disse a Feraligatr que não lutaria no torneio, pois os pokémons eram de nível muito alto. Feraligatr não queria ouvir Axel, mas depois de receber muitos sermões de Axel e depois de Gogoat, ele concordou. Ele só precisava ficar mais forte.
Axel e Pidgeot estavam treinando um novo movimento. Um movimento que poderia ser seu as, mas era muito difícil de compreender. Pidgeot estava prestes a aprender esse movimento e estava muito perto. Mas não estava acontecendo. Axel esperava que ele o aprendesse antes do início da batalha amanhã. No dia seguinte, agora era a hora das quartas de final. Todos estavam animados e o locutor estava fazendo um bom trabalho. Axel estava na sala de espera. Sua luta finalmente estava marcada e ele deveria lutar com um cara chamado Ren. Assim como antes, Axel não olhou para as batalhas de Ren e para quais Pokémon ele usou. Ele queria ser surpreendido e isso também seria um bom treinamento para ele. Ei, Axel, aqui, gritou uma voz feminina quando Axel se virou e viu que era Mia. Mia foi a única participante com quem Axel havia conversado antes. Ela era uma garota amigável e vendo que ela estava nas quartas de final, ela também era muito capaz. Axel a cumprimentou e perguntou como foi sua batalha. Você não viu minha batalha? Não, eu não vi a batalha de ninguém. Eu queria ser surpreendido. Então vou surpreendê-los na final. Mia elogiou seu Gogoat e perguntou se ele iria lutar a próxima batalha. Axel rapidamente recusou dizendo que Gogoat normalmente não lutava, pois amava dormir e descansar. Você não vai ser idiota de novo e usar um Pokémon de classificação incomum, vai? Perguntou Mia. Não, eu aprendi meu erro. Eu só queria que meus jovens experimentassem alguma batalha, mas parece que é demais para eles. Claro que sim. Eu já te disse antes que somos muito fortes. Já que não vi nenhuma batalha, quem você acha que venceria? Perguntou Axel. A maioria de nós ainda não usou nossos melhores Pokémon. Então é difícil dizer, mas acredito que vencerei. Respondeu Mia. Sério? Você está tão confiante assim? Sim, meu melhor Pokémon pode derrotar facilmente seu Gogoat, disse Mia com um sorriso. Ah, você vai ter uma baita descoberta se acha que meu melhor Pokémon é Gogoat, sorriu Axel. Axel podia ver uma rivalidade crescendo nos olhos de Mia. Ele ficou surpreso ao ver que ela era tão competitiva. Exceto pela batalha da liga, Axel não havia mostrado o poder de seus Pokémons. Havia um rumor de que Axel tinha um Pokémon de nível 3 de classificação rei, mas isso era apenas um rumor. Oh, eu sei que você tem outros Pokémons. Mas se eu não consigo nem acreditar em mim mesmo, então qual é o motivo de participar deste torneio? Verdade. Espero que você me desafie nas finais se chegar lá, disse Axel. Axel olhou e descobriu que se Axel vencesse todas as batalhas e Mia vencesse todas as batalhas, então ambos competiriam nas finais. Não se preocupe, você não vai se decepcionar. Oh, parece que minha vez vai chegar. Vejo vocês do outro lado. Disse Mia acenando com a mão e correndo em direção ao estádio. Só por diversão, Axel desligou a TV e não viu a batalha dela. Ele queria que fosse uma surpresa. Depois de meia hora de espera, chegou a vez de Axel também. Ele caminhou lentamente em direção ao estádio. A multidão estava enlouquecendo depois de vê-lo. Sua batalha anterior mostrou o quão esmagadoramente poderoso ele realmente era. Ele olhou ao redor e acenou com a mão para a multidão. Senhoras e senhores, está aí a partida final das quartas de final, mas isso não significa que será chata. Pelo contrário, pode ser a partida mais interessante que veremos hoje. Do lado direito, temos Ren. A multidão aplaudiu Ren. Ren tinha feito muito para chegar a esse estágio e a multidão adorou. No lado esquerdo temos Axel. A multidão aplaudiu novamente e dessa vez os aplausos foram muito maiores do que antes. Axel era o favorito da multidão. O árbitro veio e fez o cara ou coroa. Felizmente Axel perdeu dessa vez também. Ele teve que chamar seu Pokémon primeiro. Saia, Flap, disse Axel quando Pidgeot surgiu. Ele fez algumas manobras no ar e se preparou para a batalha. Saia, Fearo, gritou Ren e Fearo saiu. A batalha ficou interessante. Ambos são Pokémons do tipo normal, voador da região de canto e ambos estão na classificação Pseudo-Rei. Fearo normalmente foca em seu bico e seu poder explosivo enquanto Pidgeot foca em velocidade. O locutor começou a fazer seus comentários. Se alguém olhasse para suas habilidades e habilidades ocultas, Fearo era poderoso, pois tinha franco atirador, que aumentaria o poder de acertos críticos. No entanto, habilidades e habilidades ocultas não eram as únicas coisas que determinavam a batalha. Axel ficou curioso sobre Fearo. Ele já havia lutado com um antes e era um Pokémon poderoso, mas ele queria ver suas estatísticas antes de dizer qualquer coisa. Capítulo 641. Nome do Pokémon, Fearo, idade 7 anos. Rank do Pokémon, Pseudo-Rei. Capacidade, olhos aguçados, 100%. Habilidade oculta, franco atirador, 100%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 4.000. Ataque, B agilidade, D++. Defesa, D ataque especial, C+. Defesa especial, D. Movimentos, agilidade, empoleirar-se, tóxico, redemoinho, vento cortante, ataque celeste, tornado, preparação, picada de broca, ataque peludo, movimento de espelho, exaustão, arma de bicadas. O Fearo era um Pokémon forte para uma classificação Pseudo-Rei. Seu ataque era maior que sua agilidade, então ele era um Pokémon atacante enquanto Pidgeot era um Pokémon veloz. Essa será uma boa competição para o Flap, pensou Axel. Ele conhecia 2 novos movimentos. Axel estava morrendo de vontade de saber o que eles fariam, então ele investigou. Exaustão. Quando a estamina do usuário estiver baixa após a batalha, ele pode usar esse movimento. Esse movimento aumentaria sua estamina e ataque para uma nova altura, mas só poderia ser usado por 2 minutos e após 2 minutos, o usuário desmaiaria. Peking Gun. Usar esse movimento endureceria o bico do usuário e o tornaria mais afiado. Só pode ser usado por 3 minutos.
Exaust foi um movimento que mudou o jogo. Se usado bem na hora certa, poderia causar muito dano a Pidgeot. Então, Pidgeot teve que fazer um ataque surpresa para que Fearu não pudesse usar esse movimento. Pecking Gun era um movimento de status e Axel ficou surpreso que um Pokémon pudesse aprender um novo movimento de status. Porque movimentos de status eram muito difíceis de criar e dominar. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, sou eu, disseram ambos. Ok, que a batalha comece. Fearu, use agilidade. Flap, faça o mesmo você também. Ambos usaram o movimento para aumentar a velocidade. No entanto, Pidgeot era muito mais rápido e proficiente em usar esse movimento do que Fearu. Quando Fearu usou esse movimento uma vez, Pidgeot já o tinha usado 2 vezes. Naquela época, Ren percebeu o erro horrível que havia cometido. Pidgeot já era rápido o suficiente e agora era muito rápido. Fearu focou em estatísticas de ataque, não em estatísticas de velocidade. Ele queria usar agilidade em Fearu para que ele pudesse ser rápido o suficiente para lidar com Pidgeot, mas esse foi um movimento errado. Pidgeot também usou o mesmo movimento e agora ele tinha se tornado muito mais rápido. Ao contrário de Noir, Ren não era estúpido para pensar que Axel era um treinador fraco ou que ele era mais forte que Axel. Ele sabia de fato que Axel era mais poderoso que ele. Então, ele tinha que criar estratégias para a batalha. Ele tinha que fazer Axel sentir que Ren era fraco, mas também vencer esta primeira rodada. Se ele não conseguisse vencer esta rodada, então havia muito pouca chance de ele vencer esta batalha. Fearu, use Rajada de Vento e depois use Razor Wind. Fearu começou a bater suas asas e criou um pequeno tornado feito de ar. O tornado começou a aumentar de tamanho e começou a sugar todas as coisas pequenas ao redor dele. Axel também disse a Pidgeot para usar Rajada de Vento. Um tornado semelhante foi criado e esse tornado estava começando a ficar cada vez maior do que o tornado criado por Fearu. O Rajada de Vento de Pidgeot estava acima do nível 45 e podia causar muito dano. Ele direcionou o tornado para o outro tornado que Fearu havia criado. Então ventos cortantes como um corte de espada vieram do tornado de Fearu e eles começaram a colidir com o tornado criado por Pidgeot. Era uma visão surreal de se ver e o poder do tornado de Pidgeot estava aumentando e também o defendia daqueles cortes. No entanto, a pressão estava sobre Pidgeot, pois ele estava ocupado controlando a direção do tornado para bloquear os ataques. Fearu aproveitou e usou o movimento Elaborar para aumentar seu ataque e velocidade. Ele também usou o movimento Pressure Gun para aumentar o poder de seu bico. Ele então usou o movimento Ataque do Céu para se aproximar de Pidgeot e atacá-lo com um movimento devastador. Naquela época, o poder de ambos os tornados havia diminuído. Fearu, devido ao seu poder absoluto, entrou no tornado e saiu do outro lado para atacar Pidgeot. Sua velocidade de carga já havia diminuído muito, mas o movimento Ataque do Céu foi um movimento muito poderoso. Flap, use Aura Aérea e depois use Asa Aéreo, gritou Axel. Pidgeot seguiu o comando. Seu corpo inteiro agora estava coberto por uma aura de ar elétrico e parecia muito ameaçador. Então voou a uma velocidade incrível e foi em direção a Fearu para atacar. Ambos iriam colidir e ninguém sabia quem viria por cima, mas apenas uma fração de segundo antes da colisão, Pidgeot mudou sua direção e então se moveu para a direita. Fearu estava apenas indo direto naquele momento e Pidgeot se virou e atingiu Fearu nas costas com um poderoso golpe aéreo. A força do ataque foi enorme. Fearu caiu diretamente no chão e o impacto pareceu muito doloroso. Enquanto Fearu tentava vir para o segundo round, Pidgeot usou Elaborar para aumentar ainda mais sua velocidade e estatísticas de ataque. Agora ele estava totalmente pronto para o segundo round. Ambos começaram a usar seus ataques, mas Fearu focou principalmente em usar o movimento Rajada de Vento. O problema com esse movimento era que Rajada de Vento não era um ataque do tipo voador, mas um ataque do tipo normal. Então, o poder desse movimento é drasticamente reduzido depois de algum tempo, mas parece que Fearu só queria usar esse movimento. Axel sabia que algo estava acontecendo, mas não sabia o que era. Ele não queria que Pidgeot usasse seus movimentos finais, pois sentia que Fearu era muito mais forte do que estava mostrando. Fearu tinha sido atingido por um ataque de asa e sua asa direita estava sangrando, mas ele ainda não tinha desistido de usar Rajada de Vento. Muito em breve, vários tornados foram criados ao redor de Pidgeot e Fearu. A princípio, não pareceu ser um grande problema para Axel porque, ao contrário de Pidgeot, Fearu não conseguia controlar a direção de Rajada de Vento. No entanto, foi quando tudo mudou. Fearu, agora é a hora! Gritou Ren e o Fearu deu um grito olhando para o ar. Então, todas as coisas mudaram. Os tornados que não tinham direção e estavam cuidando da própria vida de repente mudaram de direção. Todos eles começaram a se mover em direção a Pidgeot. Essas mudanças foram feitas com muita habilidade e foi muito melhor do que o que Pidgeot poderia fazer. Pidgeot só podia mudar a direção geral do tornado. Mas Fearu, o lado superior de um redemoinho foi dividido em muitos pequenos tornados que estavam conectados ao tornado principal. Então esses pequenos tornados, que pareciam um nó feito de ar comprimido e furioso, foram em direção a Pidgeot e prenderam Pidgeot. Coisas semelhantes estavam acontecendo com outros tornados. Havia 5 deles e todos eles criaram aqueles pequenos tornados e prenderam Pidgeot. O poder daquela ligação era muito forte e Pidgeot não conseguia nem se mover. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Axel também ficou surpreso. Nunca em sua vida ele pensou que um Pokémon de classificação Pseudo-Rei pudesse modificar seu movimento a tal ponto. Parecia um mundo apocalíptico onde todas as forças da natureza estavam tentando matar o Rei Demônio. Pidgeot era o Rei Demônio. No entanto, Axel não tinha muito tempo para se surpreender com isso. Sua cabeça estava começando a fazer todos os planos que ele poderia reunir para sair dessa situação. Pessoal, não sabemos o que está acontecendo e como Fearu pode fazer uma coisa dessas, mas tudo o que podemos dizer é que essa batalha vai ser muito emocionante agora.
Pidgeot conseguiria sair dessa situação? Ou a batalha vai acabar? O locutor estava fazendo seu trabalho perfeitamente e isso estava animando a multidão. Parecia que várias cordas feitas de ar comprimido estavam prendendo Pidgeot. Pidgeot estava tentando fazer todas as coisas para sair da situação, mas simplesmente não conseguia. Axel podia ver que Pidgeot estava em pânico agora, então ele assumiu o controle. Flap, concentre-se na minha voz. Apenas ouça minha voz agora. Por que você está em pânico? Você me pegou. Agora acalme-se. A partir de agora, você tem que receber esse golpe. Use sua aura de ar e então use pressão de ar no momento em que Fearu vier atacá-lo. Você entendeu? Axel podia ver que Pidgeot tinha se acalmado bastante agora enquanto falava com Pidgeot por comunicação mental. Seus olhos agora estavam concentrados apenas em Fearu. Seus olhos agora não estavam cheios de medo, mas de raiva. Como esse Pokémon miserável poderia deixá-lo com medo? Fearu fez outra rodada no ar. Então Ren disse a Fearu, agora use Mirror Move e então use Drill Peck. Era disso que Axel tinha medo. Agora que Pidgeot não conseguia se mover, Drill Peck certamente acertaria e devido ao seu bico muito perigoso e seus poderes aumentados por Pecking Gun, Axel estava começando a ficar preocupado. O que era ainda mais preocupante era Mirror Move. A descrição de Mirror Move era diferente daquela nos jogos. Não era tão OP quanto os jogos, pois o Pokémon só podia copiar o movimento que tinha a mesma tipagem do Pokémon. Pois Fearu só podia copiar movimentos voadores e normais e o poder desse movimento não seria muito alto. Na verdade, seria muito baixo em comparação ao inimigo, pois ele nunca havia dominado o movimento. Era por isso que os treinadores não perdiam tempo ensinando esse movimento aos seus Pokémon. Quando Fearu usou o Mirror Move, seu corpo começou a fazer um som crepitante e então ar comprimido começou a cobrir seu corpo. Ele havia copiado a aura de ar de Pidgeot. O poder de aura de ar era muito baixo comparado a Pidgeot, mas isso ainda aumentava a velocidade de Fearu. Fearu veio em uma velocidade ofuscante em direção a Pidgeot. Seus olhos agora estavam focados no coração de Pidgeot e ele queria causar o máximo de dano. No entanto, antes que pudesse fazer contato, sentiu que uma rajada de ar poderoso veio em direção ao seu lado esquerdo e então sua direção mudou. Não conseguiu ferir Pidgeot em seu coração, mas Pidgeot ainda estava ferido após o ataque. Fearu então passou a usar movimentos como Full Attack e Drill Peck. Pidgeot estava tentando acenar para ele, mas ele estava começando a se machucar e os ferimentos estavam se acumulando. Axel queria analisar esse movimento de Fearu e queria criar sua própria versão dele, mas Pidgeot não conseguiu segurar. Pidgeot focou em status de ataque e status de velocidade. Ele não focou em defesa. Ele também tinha pouca saúde em comparação com outros Pokémons em seu time. Flap, já chega. Agora é hora de usar o domínio do céu, disse Axel com uma voz calma. Sim, foi por isso que Axel estava muito calmo até agora. Depois de treinar muito e arduamente por um longo tempo, Pidgeot finalmente aprendeu seu movimento pré-domínio. Domínio do céu. O domínio cobre 10 metros e dentro do domínio, o usuário pode aumentar sua velocidade para uma nova altura. O usuário também poderá controlar o ar ao redor do domínio em um nível básico, o que resulta no aumento de sua velocidade. Pidgeot olhou para o céu e então deu um grito alto. Crii! Os tornados e o ar ao redor do estádio mudaram novamente. Primeiro, Pidgeot conseguiu sair do aperto quando os tornados começaram a diminuir a velocidade e então aumentaram em intensidade. No entanto, em vez de focar em Pidgeot, esses tornados primeiro aumentaram de tamanho e então começaram a se mover em direção a Fearu. Rei não conseguia dizer o que estava acontecendo. Ele ia vencer essa batalha. A defesa de Pidgeot estava caindo, estava começando a ficar ferido, mas então, de repente, os tornados que eram a arma de Fearu se voltaram contra ele. Agora estava vindo em direção a Fearu com mais intensidade. Flap, agora use Empoleirar. Prepare-se, estamos terminando esta batalha, disse Axel com um sorriso. Capítulo 642. Após usar Empoleirar, ele recuperou uma quantidade considerável de saúde, mas o efeito de Empoleirar diminuiria após 5 minutos e ele teria que terminar a batalha em 5 minutos. Pidgeot havia desativado sua aura ao redor dele. O movimento só poderia ser usado por 5 minutos e 5 minutos acabaram. Flap, agora use Air Golpe Cortante, disse Axel. Air Golpe Cortante tinha se tornado um ataque carregado agora e durante esse tempo, a velocidade de Pidgeot também aumentaria. Enquanto Fearu se recompunha e tentava desviar daqueles tornados, seus olhos também estavam focados em Pidgeot. Ele sabia que Pidgeot iria atacar agora. De repente, Fearu sentiu um empurrão em suas asas machucadas e foi lançado para longe pelo impacto. Ele caiu no chão novamente. Bang! Bang! Ouviram-se 2 sons de colisão. O primeiro foi um som pequeno e o segundo foi um som muito grande. Todos puderam ver que o cenário deles havia mudado de repente. O primeiro foi Pidgeot, que estava levemente ferido, pois havia caído para o outro lado do estádio. O segundo foi Fearu, que estava no chão. A velocidade de Pidgeot era tão grande que ninguém conseguia dizer quando ele se movia e como se movia. Nem mesmo Fearu conseguia vê-lo se mover. Ele apenas sentiu uma força enorme em sua asa machucada quando caiu no chão. Essa foi uma das razões pelas quais Axel não queria que Pidgeot usasse domínio aéreo. Dentro desse pré-domínio, a velocidade de Pidgeot seria tão alta que nem mesmo Pidgeot conseguiria controlar sua velocidade. Mesmo tendo desativado sua aura, ele ainda usou agilidade 2 vezes e elaborar 2 vezes. Então a velocidade já era muito alta. Ren deu um grande suspiro. Ele podia ver que estava começando a perder. Fearu já estava ferido e estava tendo dificuldade para voar em uma boa velocidade agora. Ele poderia usar Empoleirar, mas isso não melhoraria sua resistência. Depois de usar aquele movimento maluco, Fearu já estava cansado. Então chegou a isso. Fearu, use Exaust, disse Ren. Fearu exalou pela boca enquanto o ar quente saía dele.
Seu corpo também estava excluindo ar quente enquanto seu corpo começava a se curar e parecia que estava de volta ao seu estado anterior. Parecia energético. Axel sabia que só poderia usar o movimento por 2 minutos, então atacaria com tudo o que tivesse. Fear usou a agilidade mais uma vez e se preparou para usar o movimento Drill Peck. No entanto, o movimento não atingiu Pidgeot, pois ele conseguiu desviar facilmente do ataque, mas estava com dificuldade para manter sua velocidade. Fearo continuou a usar o movimento Ataque do Céu, mas este foi evitado novamente. Durante esse tempo, Pidgeot estava calculando Fearo. Ele só podia atacar uma vez. Como sua velocidade era alta demais para ele controlar, ele precisava travar o alvo. Depois de ver Fearo se mover por alguns segundos, ele fez seu cálculo. Axel podia ver que Pidgeot agora estava pronto para fazer seu ataque final. Flap, agora misture carga parabólica com aura de ar, disse Axel com uma cara animada. A aura de Pidgeot ao redor dele apareceu novamente. Então a cor mudou de branco para amarelo com faíscas ao redor. Ele deu um grito enorme e então, bang! Fearo caiu no chão novamente e dessa vez não ia se levantar. O árbitro verificou Fearo e anunciou. Fearo perdeu esta batalha. O participante Ren é solicitado a enviar seu próximo Pokémon, disse o árbitro. A multidão vibrou por uma batalha tão emocionante. Ren não conseguia acreditar que seu Fearo havia perdido. Era um dos Pokémon mais talentosos de seu time. Axel realmente era um treinador excepcional. Agora ele iria convocar seu titular e esperava que ele vencesse. Flap, volte, disse Axel e chamou Pidgeot de volta para a Pokébola. Olha só isso. Axel tinha chamado Pidgeot, então isso significava que ele não poderia usá-lo na batalha novamente. Ambos os Pokémon só podiam usar um Pokémon agora. Essa batalha tinha ficado interessante, disse o locutor. Pidgeot não estava em forma para lutar novamente. Ele já tinha usado empoleirar e estaria em um estado de fraqueza para alguns e também estava ferido. Sua resistência já estava muito baixa depois de usar domínio aéreo, então ele precisava de um descanso. Ren, por favor, diga qual será seu próximo Pokémon, disse o árbitro. Já que Ren havia perdido a batalha, ele seria o primeiro a convocar seu Pokémon. Saia, Hiddon, gritou Ren e jogou a Pokébola no ar. Hiddon era muito intimidador de se olhar. Por alguma razão, era um pouco maior do que um Hiddon normal. Tinha quase 2,13 metros de altura. Seus chifres pareciam muito ameaçadores e sua cauda batia no chão, criando tremores no estádio. Era um Pokémon de nível 1 e nível Rei. Axel esperava que fosse um Pokémon de Rank Rei. Já que o primeiro Pokémon era um pseudo-Rank Rei e esta era a quarta de final, desta vez, deve ser um Pokémon de Rank Rei e ele estava certo. Axel tinha vindo aqui para treinar seus Pokémons, especialmente seus jovens Pokémons. Pidgeot também era um dos jovens Pokémons, pois não estava nem na classificação de Rei. Então, por enquanto, ele havia alcançado seu propósito. Ele simplesmente não tinha razão para lutar uma batalha difícil chamando um Pokémon mais fraco. Então, ele partiu diretamente para a ofensiva. Saia, Charles. Um enorme Charizard apareceu. Ao pousar no chão, ele criou um som de tremor também e deu um rugido enorme. Ren não estava preparado para isso, pois sentiu que seus tímpanos poderiam ser danificados por aquele rugido. O rugido era poderoso e muito alto. Ren podia ver que esse Pokémon era muito poderoso e era mais poderoso que seu Hiddon. Ele ainda não havia perdido a esperança. Ele queria vencer essa batalha e para isso acontecer, ele teria que fazer um plano excelente. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, eu sou. Espere só um minuto, disse Ren. Seu cérebro estava processando como derrotar esse Pokémon. Ele precisava de algum tempo. Charizard era mais forte que Hiddon, pois era um Pokémon de nível 2 de classificação Rei, mas Ren acreditava que com boa preparação e estratégia, ele poderia vencer essa batalha. Depois de algum tempo ele se virou para o árbitro e disse, sim, estou pronto agora. Ok, que a batalha comece, gritou o árbitro. Hiddon, use explosão de pedra, gritou Ren. Charles, destrua aquele Pokémon, disse Axel calmamente. A batalha não durou nem 2 minutos. Charizard começou a lançar chamas quentes de sua boca. Ele estava pronto para ir. Depois de lutar por apenas 2 minutos, Hiddon caiu e desmaiou. Ren percebeu que havia cometido um erro terrível. Charizard era muito forte. Extremamente forte. Ele se fez cair nessa ilusão de que Charizard poderia ser derrotado, mas ele estava errado. Charizard nem precisou usar transformação ou combustão para vencer a luta. Embora suas classificações não tenham mudado, ele se tornou mais forte do que antes. A diferença entre os níveis de classificação de Rei era maior do que nas classificações anteriores. Então, um Pokémon de nível 2 poderia ser muito poderoso. Axel também treinou Charizard com pensamento e planejamento cuidadosos, e com a ajuda do sistema, ele se tornou muito forte. Axel Blaze vai para as semifinais, disse o locutor. O resto dos treinadores tiveram uma visão real dos poderes de Axel. Ele não era famoso por nada. Aquele era um Pokémon poderoso e um treinador capaz. Após vencer a batalha, Axel não perdeu tempo e foi até o campo de treinamento para encontrar Frank. Depois de pagar muito dinheiro, o campo de treinamento agora estava livre para Frank treinar o dia todo. Então, como está indo seu treinamento? Está indo bem, mas vai levar algum tempo para nos acostumarmos à nova rotina de treinamento. Mas chegaremos lá, disse Frank. É bom ouvir isso. Sim. Então, suponho que você venceu? Perguntou Frank. Sim, não foi uma batalha muito difícil. Então ficaremos aqui por mais 2 dias, hein? Sim. Nós realmente temos que ir para aquela ilha. Eu sinto que é perigoso. Sim, teremos que ir. Estou esperando por isso há muito tempo. Axel e Frank começaram a conversar por algum tempo e depois foram para o hotel para se refrescar. Axel então olhou para as estatísticas de Pidgeot. Elas tinham melhorado muito. Nome do Pokémon, Pidgeot, idade, 2,5 anos. Apelido do Pokémon, Flap. Rank do Pokémon, Pseudo-Rei. Capacidade, olhos aguçados, 100%.
Habilidade oculta, grandes bicadas, 100%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 5.500. Ataque, B++ agilidade, A. Defesa, C++ ataque especial, C++. Defesa especial, C+. Núcleo, voar, masterizado. Poder oculto, elétrico, 50%. Pidgeot havia melhorado muito em relação ao seu eu anterior, mas Axel começou a perceber que ainda faltava muitas coisas. A primeira coisa era o movimento defensivo. Pidgeot focava em velocidade e ataque, mas isso não significava que não deveria ter um movimento defensivo. Axel queria um movimento que aumentasse sua defesa especial e física. Segundo, movimentos especiais. Ele sabia muitos movimentos físicos e o único movimento especial que ele sabia era golpe cortante. Ele precisava aprender alguns movimentos especiais que poderiam ser necessários em algumas situações. Axel sabia que Pidgeot sabia muito poucos movimentos em seu galo. Primeiro, ele queria que ele ensinasse Hurricane. Era uma versão atualizada de Rajada de Vento e era muito poderoso, mas por algum motivo, Axel queria melhorar Rajada de Vento para o nível de Hurricane. Ele acreditava que ao fazer isso, o movimento melhoraria muito. Então, ele desistiu de Hurricane. Exceto por Hurricane, havia apenas Erkuter que Pidgeot podia aprender. Ele queria que ele aprendesse um movimento completamente diferente para uma categoria de tipo especial, mas Erkuter era um bom movimento. Era muito parecido com golpe cortante, mas Erkuter era menor e mais afiado e também mais rápido. Não havia razão para ele aprender esse movimento, mas Axel sentiu que sua experiência em golpe cortante aumentaria depois que ele aprendesse esse movimento. Depois de pensar por algum tempo, Pidgeot aprenderia Discharge, Erkuter e um novo movimento defensivo que aumentaria sua defesa. Axel não conseguiu encontrar nenhum movimento defensivo adequado para Pidgeot, então ele teve que criar um novo. No dia seguinte, hoje era a semifinal do Rise Star Tournament e Axel estava pronto para rolar. Axel olhou para a lista de participantes e viu que Mia também chegou à semifinal. Ele estava ficando mais curioso sobre o quão boa ela realmente era. Axel estava lutando contra um treinador chamado Jim. Esta também seria uma batalha Pokémon 2 contra 2 e depois de vencer, Axel iria para as finais. Ele queria terminar este torneio Rise Star o mais rápido possível para que pudesse ir para a ilha para encontrar Latias. Ambos subiram ao palco e a multidão os aplaudiu. Eles estavam prontos para a batalha, mas Jim foi em frente e disse algo antes da batalha começar. Capítulo 643. Ei, eu sei que vou perder essa batalha. Você é muito mais forte do que eu, disse Jim. Ah, você é mais inteligente que os outros. Sim, estou. Sei que você ainda não chamou seu melhor Pokémon. Então quero fazer uma aposta com você. E o que seria isso? Perguntou Axel. Você chama seu Pokémon que recentemente subiu para o rank rei e eu farei o mesmo e lutaremos. O vencedor irá para as finais. E por que eu faria isso? Tenho Pokémons muito mais fortes. Mesmo tendo certeza de que vou ganhar, não quero correr nenhum risco. Se eu vencer, irei para as finais, mas se você vencer, pode pedir qualquer coisa razoável de mim e eu a cumprirei. Além disso, se fizer isso, não precisará convocar seu melhor Pokémon e isso o ajudará nas finais. Ok, então, mas você será o primeiro a tirar seu Pokémon. Quero ver se você não está trapaceando, disse Axel. Sim, não tenho problema algum, disse Jim e jogou a Pokébola no ar. Um grande Pokémon saiu e deu um rugido enorme para anunciar sua presença. Era um grande Pokémon dinossauro com uma pele verde, semelhante a uma armadura cobrindo seu corpo. Ele tinha 2 pares de dentes pontiagudos, um na mandíbula superior e um na inferior. Vários espinhos de tamanhos variados se projetavam da parte de trás de sua cabeça, pescoço e ombros. Ambos os lados de seu peito, o centro de suas costas e seus joelhos tinham 2 buracos triangulares. Havia uma mancha cinza em forma de diamante de escamas cobrindo sua barriga e uma menor em suas costas. Ele tinha 3 garras em seus pés e mãos. Um anel de espinhos cercava a ponta de sua cauda. Era Tiranitar. Axel lutou com muitos Pokémons na maré e em batalhas competitivas, mas nunca lutou contra um Tiranitar. Tiranitar era muito raro de se encontrar e esse treinador deve ser muito engenhoso para conseguir um e até mesmo torná-lo um rank rei. Tiranitar era um Pokémon pseudo-lendário, e embora não fosse um Pokémon do tipo dragão, era muito difícil evoluir e subir de nível. Não era tão difícil quanto um Pokémon do tipo dragão, mas era um processo lento. Então, Jim ter um Pokémon pseudo-lendário de nível rei era uma prova de suas habilidades. Jim também era muito jovem. Ele tinha cerca de 25 anos. Então, você tinha Tiranitar. Era por isso que você estava tão confiante, disse Axel com um sorriso. É claro que não vou fazer uma aposta sem ter certeza de que vou ganhar, respondeu Jim. Para um treinador normal, essa seria uma batalha difícil, quase impossível. Tiranitar era um Pokémon pseudo-lendário. A diferença entre um Pokémon normal e um Pokémon pseudo-lendário aumentaria a cada classificação, e na classificação de rei, a diferença seria muito grande. Então, era quase impossível para um treinador normal e um Pokémon normal vencerem Tiranitar quando estivessem na mesma classificação. Era por isso que Jim queria essa aposta. No entanto, Axel não era um treinador normal. Eu decidi o que farei você fazer depois que eu vencer, disse Axel. E o que seria isso? Quero que você faça parte da minha equipe de mercenários. Se você tiver alguma conexão com outra grande organização, você fechará esse relacionamento e então entrará para a minha equipe. É isso que eu quero. Você está pronto para isso? Bem, se você puder me derrotar, então seguirei seu comando, disse Jim. Haha, você realmente acha que eu não posso vencer essa batalha? Perguntou Axel. Sim, você não pode. Você está apenas blefando. Ok, deixe-me chamar meus Pokémon. Apareça, Venusaur.
Venusaur apareceu no estádio e deu um grande grito para anunciar sua presença também. Olhando para os dois, Venusaur parecia muito pequeno comparado a Tiranitar. Venusaur tinha cerca de 5 pés de altura enquanto Tiranitar tinha cerca de 7 pés de altura, uma monstruosidade. Axel, Tiranitar pode ser fraco contra ataques do tipo grama, mas isso não significa que ele perderia, disse Jin com um sorriso suave. Ele estava pensando que Axel chamaria outro Pokémon pseudo-lendário ou até mesmo um Pokémon lendário para combater Tiranitar, mas ele só chamou Venusaur. Tiranitar tinha muitas fraquezas e a grama era uma delas, mas sendo um Pokémon pseudo-lendário, ele não desmaiaria com 1 ou 2 golpes de movimentos do tipo grama. Ele tinha uma defesa enorme para combatê-lo. Ah, vamos ver, disse Axel. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Não, só me dê um minuto, disse Axel e então olhou para o status de Tiranitar. Nome do Pokémon, Tiranitar, idade 13 anos. Classificação do Pokémon, Rei, nível 1. Tipo de Pokémon, Rock Dark. Habilidade, Fluxo de Areia, 100%. Habilidade oculta, Enervar, Masterizado. Potencial, Marrom, Monstruoso. Saúde, 1000, Ataque, D+. Agilidade, D Defesa, D++. Ataque especial, F mais defesa especial, F. Este era um Tiranitar forte. Ele havia recentemente subido para o nível 1 de rei, como ele podia perceber ao olhar o status, mas seus movimentos eram os que preocupavam Axel. Axel estava grato por ter aprendido seu movimento pré-domínio até agora, mas ele tinha 3 novos movimentos. Axel olhou para a descrição dos movimentos desses novos movimentos. Empoderamento de pedra. Com a ajuda de minerais no chão, o usuário seria capaz de fortalecer seus corpos, tornando-os mais duráveis. Isso também aumentaria o status de ataque do usuário. Erupção vulcânica. Erupcione o solo tão profundamente que pode causar uma erupção do vulcão. Isso consumiria uma quantidade enorme de estamina. Exoesqueleto. Com a ajuda de minerais e pedras no chão, o usuário será capaz de criar um exoesqueleto que cobriria todo o corpo como outra camada de pele, mas seria tão duro quanto os ossos mais resistentes. Isso aumentaria sua defesa e defesa especial em alto grau, mas também reduziria sua velocidade. Jin não estava brincando quando disse que venceria essa batalha. Tiranitar tinha muitos movimentos defensivos. Primeiro foi a defesa de ferro, depois empoderamento de pedra, e finalmente exoesqueleto. Axel nem tinha certeza se Venusaur seria capaz de romper sua defesa. Se Tiranitar não fosse fraco para golpes do tipo grama, então Venusaur talvez nem tivesse chance. Esse era o poder de um Pokémon pseudo-lendário. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro novamente. Sim, disse Axel também. Que a batalha comece. Bem quando o árbitro disse para começar a batalha, uma enorme tempestade de areia chegou enquanto Tiranitar dava um rugido enorme. Essa era sua habilidade Fluxo de Areia. Ele também usou o movimento Sandstorm, que o ajudou a levantar uma tempestade tão grande em um curto espaço de tempo. Venusaur também não estava parado. Ele abriu a boca e 2 pequenos sóis saíram, foram alto no céu e começaram a se expandir. Era um dia ensolarado. Como o movimento tinha subido de nível tanto, foi muito rápido. Venusaur, use crescimento e depois terreno gramado, disse Axel. Deu outro rugido quando seu tamanho começou a aumentar e todo o estádio agora estava cheio de pedaços de grama. Tornou-se um campo de grama. Devido ao campo de grama, a tempestade também diminuiu muito, pois a tempestade não conseguiu juntar toda a areia e pedras do chão, pois havia grama no chão. Tiranitar, use terremoto, disse Jin, e Axel imediatamente disse, use chicote de cipó e erga-se no ar. Antes que Tiranitar pudesse usar o movimento terremoto, 4 de suas vinhas saíram da parte de trás do corpo de Venusaur, todas elas atingidas com uma força muito alta que impulsionou Venusaur para o ar enquanto ele permanecia no ar com a ajuda dessas vinhas. Naquele momento, Venusaur estava literalmente voando quando o movimento terremoto o atingiu, então ele não foi afetado por ele. Tiranitar ficou bravo quando viu que não era capaz de causar nenhum dano. Então ele ligou a tempestade de areia que começou a arrancar a grama do estádio, e agora com areias e pedras, também havia grama lá incluída na tempestade. Venusaur, use controle de campo e manipule essa grama. Também use o movimento folha de navalha em Tiranitar, disse Axel. Aquelas gramas que também voavam na tempestade instantaneamente pareciam ter ganhado consciência enquanto se moviam em direção a Tiranitar para machucá-los. Como o controle de campo estava sendo usado durante terreno gramado, pouca estamina estava sendo consumida. Todas aquelas gramas e a recém-criada folha de navalha atingiram Tiranitar em todo o seu corpo. A tempestade diminuiu instantaneamente e ele sofreu alguns ferimentos. Embora o movimento fosse do tipo grama, que era super efetivo contra ele, ele não ficou tão ferido. Estava pronto para outra rodada. Aproveitando alguns segundos, Venusaur usou terreno de plantas, mais uma vez para recuperar toda a grama que tinha saído da tempestade. Ele então usou o movimento bola de energia. 4 pequenas bolas de energia saíram e então se fundiram. A bola verde fundida ficou grande e estava girando em um ritmo rápido. Então ela foi em frente e atingiu Tiranitar. Bum bum. Roar. Tiranitar deu um rugido enorme e parecia que foi atingido com muita força. Venusaur aproveitou e imediatamente usou o raio solar. 2 raios amarelos saíram e então atingiram o mesmo ponto novamente. Como havia uma tempestade acontecendo e então a fumaça e a poeira da explosão anterior, eles não sabiam se o movimento tinha sido atingido. Agora mesmo, Venusaur estava recuperando sua resistência. Outros ficaram surpresos ao ver os movimentos de ataque rápidos de Venusaur. Mesmo que Venusaur tivesse usado o movimento dia ensolarado raio solar, não deveria atingir tão rápido e 2 deles em vez de 1? Isso também não fazia sentido. Enquanto Axel e Venusaur tentavam olhar para onde Tiranitar realmente estava, Venusaur sentiu um tremor sob seus pés.
Percebendo que algo não estava certo, ele tentou se afastar, mas de repente o chão em que estava se abriu e Tiranitar saiu dele com mandíbulas feitas de fogo. Naquele momento, Venusaur já havia se movido para a direita. Mas Tiranitar podia dizer que Venusaur havia se esquivado do ataque e então se virou enquanto sua cauda brilhava em luz prateada. Então a cauda atingiu Venusaur no rosto. A força do ataque foi enorme e ele foi arremessado para o estádio. Ele conseguiu se estabilizar, mas agora sofreu seu primeiro golpe. Axel soube instantaneamente o que tinha acontecido. Tiranitar usou cavar e então saiu usando presas de fogo, mas de alguma forma Venusaur foi capaz de desviar de ambos os ataques. Então Tiranitar se virou e usou o movimento cauda de ferro que finalmente atingiu Venusaur. Quando Venusaur foi arremessado para o outro lado, ele foi atingido por pedras pontudas invisíveis e agora começou a sangrar de seu corpo. Esta era a pedra oculta. Tiranitar deve ter usado isso quando estava usando o movimento Sandstorm. Ambos estavam feridos, mas devido à alta defesa de Tiranitar, Venusaur parecia mais ferido e era apenas o começo da batalha. Tiranitar, agora use defesa de ferro e fortalecimento de pedra. A verdadeira batalha havia começado. Capítulo 644. Era disso que Axel tinha medo. Empoderamento de pedra aumentaria a defesa geral e o ataque de Tiranitar, enquanto exoesqueleto aumentaria a defesa geral, mas diminuiria a velocidade do Pokémon. Diminuir sua velocidade não importava muito, pois Tiranitar já era muito lento em seus movimentos. A batalha só ficou mais difícil para Axel e Venusaur. Jin agora estava confiante para vencer esta batalha, pois ele já tinha visto o poder de ataque de Venusaur. Jin era um idiota. Ele tinha muito mais para ver e Axel iria lembrá-lo disso. Tiranitar, use gume de pedra e então use o movimento Rayor Sepover, disse Jin com um sorriso. Um dos problemas com Tiranitar era que ele era um atacante físico. No entanto, como era lento e devido ao exoesqueleto, era extremamente lento. Então, ele tinha que se aproximar de Venusaur para atacar. Foi por isso que ele usou o gume de pedra para criar uma distração e então correu para usar Rayor Sepover, para atacar a uma distância mais curta. Axel imediatamente viu a estratégia de Jin e Tiranitar. Venusaur, use seu chicote de videira para prender a pedra da borda de pedra e então voe e então use o raio solar, disse Axel. Venusaur fez exatamente isso. Ele usou 2 de suas videiras para prender a pedra que estava saindo do chão e, como um balanço, foi em direção a Tiranitar para usar raio solar. 2 feixes de luz amarela atingiram Tiranitar bem no rosto, mas ele recebeu o ataque e então usou Rayor Sepover em Venusaur. Rayor Sepover foi um movimento de carga e atingiu Venusaur. Ambos ficaram levemente feridos por esses ataques. Tiranitar teria ficado mais ferido, mas devido a usar movimentos defensivos, ele foi capaz de receber o golpe e atacá-lo. Venusaur não era fraco contra ataques do tipo terrestre, mas o movimento era poderoso. Até agora, Venusaur tinha vários ferimentos em seu corpo, de tempestade de areia, cauda de ferro e alta potência. Ele havia sofrido algum dano e como não era tão defensivo quanto Tiranitar, isso afetaria no estágio posterior da luta. Venusaur, está na hora, use síntese, disse Axel. Venusaur olhou para o sol e então deu um rugido baixo e uma luz verde brilhante o cercou. Todos puderam ver que seus ferimentos começaram a cicatrizar e depois de alguns segundos, ele estava de volta à saúde total. Esta era a síntese que recuperaria 50% da saúde de Venusaur e poderia ser usada 2 vezes. Tiranitar estava frustrado que todo o dano que ele tinha causado foi recuperado e pela aparência de seu Venusaur não estava nem um pouco cansado. Esta seria uma longa batalha. A batalha continuou por mais 7 minutos. Neste momento, Tiranitar usou muitos movimentos como terremoto, pulso escuro, arremesso de pedra e borda de pedra. Alguns deles fizeram contato enquanto outros foram esquivados. Venusaur também usou movimentos como folha de navalha, chicote de videira, juramento de grama e espinhos de madeira. Até agora, Tiranitar, mesmo com sua alta defesa, havia sofrido muitos ferimentos, enquanto Venusaur havia recebido ainda mais ferimentos. Venusaur estava desviando da maioria dos movimentos, mas alguns deles ainda o acertavam. Venusaur, use síntese mais uma vez, disse Axel e recuperou 50% de sua saúde novamente. Parecia que Venusaur estava de volta com saúde total. Jin agora estava ficando frustrado depois de ver a batalha. Tiranitar estava claramente causando muito dano, mas Venusaur estava oscurando e se preparando para lutar. Jin também notou que a estamina de Venusaur era muito alta em comparação com pokémons normais. Uma das principais vantagens de um pokémon pseudo-lendário era sua alta resistência. Foi por isso que Tiranitar conseguiu segurá-lo até agora, mas Venusaur não era um pokémon pseudo-lendário, mas ainda estava se segurando e nem parecia sem fôlego. O que Jin não sabia era que Venusaur tinha um movimento passivo chamado Voz da Floresta, que ele aprendeu com o próprio Celebi. Esse movimento passivo diminuiria a resistência necessária em 50% quando ele estivesse usando movimentos do tipo grama. Foi por isso que Venusaur conseguiu segurar por tanto tempo. Jin também sabia que era a hora de levar a sério. No começo, Jin queria cansar Venusaur indo devagar, mas agora parecia que ele tinha que arriscar. Tiranitar, use tempestade de areia, disse Jin. Com a urgência em sua voz, Tiranitar sabia o que fazer. Ele usou todo o seu poder ao usar o movimento e criou uma tempestade de areia muito selvagem. Agora, o estádio não estava muito visível. Axel estava pronto para outra cavar, mas ele e Venusaur viram a silhueta de Tiranitar na areia. Axel disse a Venusaur para usar bola de energia, naquela silhueta que causou uma grande explosão. Mas Axel ainda estava esperando se ele estava errado em pensar que tinha atingido Tiranitar. E ele estava certo em duvidar de si mesmo. O chão tremeu abaixo de Venusaur. Percebendo o que tinha acontecido, ele imediatamente tentou se mover e desviou do Tiranitar que estava vindo do chão. Mas Tiranitar usou um movimento diferente dessa vez. Ele pulou alto no ar e bateu o pé no chão.
Como Venusaur havia se esquivado do ataque anterior, ele não conseguiu se esquivar desse movimento novamente. Esse movimento foi erupção vulcânica quando atingiu Venusaur. Não havia lava real saindo, mas havia gás de lava que era muito letal e tinha temperatura extrema. Venusaur imediatamente usou aromaterapia para se livrar das marcas de queimado e Venusaur agora usa espinhos de madeira. Bem onde Tiranitar estava, madeiras pontudas surgiram e perfuraram seu corpo. Roar. Tiranitar não estava pronto para isso. Esta madeira também continha um toque de veneno, mas não conseguia perfurar seu corpo diretamente. No entanto, agora depois de usar o movimento por tanto tempo, o exoesqueleto que cobria seu corpo finalmente foi desfeito. Sua defesa foi atingida. Venusaur, use espinhos de madeira novamente e então cubra seu corpo e então use raio solar nele, disse Axel. Imediatamente espinhos de madeira saíram do chão e cobriram seu corpo, e então Venusaur lançou um poderoso raio solar no local onde ele estava coberto. Devido à enorme tempestade que cobria o estádio e a poeira e fumaça da explosão do raio solar, nada podia ser visto, mas Venusaur ainda estava muito vigilante. Enquanto tentava olhar ao redor, foi atingido por um poderoso raio branco enquanto voava para longe. Ele caiu no chão. Axel podia ver que Tiranitar estava de pé no lado esquerdo de Venusaur. Parecia ferido e havia vários ferimentos em seu corpo, mas ele ainda estava forte. Todos olharam para Venusaur que estava ferido pelo raio e pelo ataque anterior. Ambos estavam começando a ficar cansados. É preciso saber que ambos usaram movimentos que consumiam estamina por 15 minutos agora, e era por isso que estavam começando a perder estamina. Mesmo para um Pokémon de rank rei, lutar usando movimentos que consumiam estamina por 15 minutos era uma tarefa impossível. Era porque Tiranitar era um Pokémon pseudo-lendário e Venusaur tinha voz da floresta, que eles conseguiam lutar por tanto tempo. Venusaur, está na hora. Use restaurar, disse Axel. Quando Axel disse isso, Venusaur deu um rugido baixo e então uma aura verde o envolveu, curando lentamente seus ferimentos e depois de alguns segundos. Parecia que ele tinha apenas alguns arranhões em seu corpo. Este era restaurar, um movimento que ele havia aprendido muitos meses atrás e finalmente o havia usado. Como ele tinha tantos movimentos do tipo cura, ele não precisava usar este movimento, mas desta vez a situação era muito diferente. Jin agora estava entrando em pânico. Venusaur parecia ter muitos movimentos do tipo cura e sua saúde não estava diminuindo nem um pouco. Sim, ele havia perdido um pouco de resistência e agora parecia um pouco cansado. Mas Tiranitar também estava cansado e Tiranitar também havia sofrido alguns ferimentos agora. Venusaur, agora use Deep Forest Emerging, gritou Axel em uma voz aguda. Ele estava realmente animado para ver o rosto de Jin quando Venusaur usou esse ataque. Venusaur deu um rugido enorme e as árvores começaram a sair do chão. A grama do terreno gramado parecia ter sido revivida e ficou ainda mais verde e forte. As árvores cobriam uma área de 20 metros ao redor do estádio, também cobrindo Tiranitar. Algumas das árvores tinham botões de flores e quando Axel deu o comando, aquelas flores começaram a florescer e então liberaram um tipo diferente de pó que cobriu o entorno. Alguns desses pós eram roxos, enquanto outros eram amarelos. Eram pó de veneno e pó para dormir. Pó venenoso e pó para dormir podem não ter sido capazes de afetar Tiranitar antes, mas agora ele estava cansado e sua resistência estava muito baixa. Antes que Jin pudesse dizer qualquer coisa, Axel disse: agora use planta mortal e então ligue Tiranitar. Use chicote de cipó e sugue sua saúde. Use também semente sanguessuga para sugar mais de sua saúde, disse Axel. 4 galhos de árvore saíram do chão e eles amarraram Tiranitar. Devido a terreno gramado, dia ensolarado e emergência de floresta profunda, o poder desse movimento era muito alto. Planta mortal Venusaur nível 40 não precisa recarregar para o próximo turno. No entanto, o poder é massivamente reduzido. Nível 45 não precisa recarregar para o próximo turno. No entanto, o poder é reduzido. Nível 50, o ramo atacante tem várias lâminas nas laterais e pode prender o alvo. Nível 55, em vez de um ramo, há 4 ramos que vinculam o alvo. Chicote de videira Venusaur nível 40, não podia usar 6 videiras para atacar e manipular. Antes, só podia usar 2 videiras. Nível 45, pode usar o movimento independente do seu corpo. Chicote de videira agora pode vir do chão também. No entanto, apenas 2 videiras podem ser usadas para esse método. Nível 50, pode usar o movimento independente do seu corpo. Chicote de videira agora pode vir do chão também. No entanto, apenas 4 videiras podem ser usadas para esse método. Nível 55, esses chicotes têm o poder de sugar a saúde do inimigo e então transferi-la para o usuário, mas só podem ser ativados durante o movimento pré-domínio. Venusaur então usou o chicote de cipó, enquanto 4 chicotes saíam de seu corpo e começaram a sugar os pontos de saúde de Tiranitar. Então semente sanguessuga foi usado para sugar ainda mais saúde do pobre Pokémon. Parecia que tudo tinha acabado, pois Tiranitar não conseguia sair da amarra. Enquanto estava sendo atingido por pó de veneno e pó de dormir, ele estava começando a ficar sonolento e agora já estava envenenado. Chicote de cipó e semente sanguessuga estavam tirando sua saúde e mesmo a saúde estava sendo sugada em uma taxa baixa, ainda estava afetando Tiranitar, pois ele tinha pouca resistência agora. Jin não sabia o que fazer agora. Então ele veio com uma solução, mas seria uma última resistência de Tiranitar, mas ele não tinha escolha. Tiranitar, use Traz e combine com Giga Impact, disse Jin.
Esta era a combinação de movimentos mais poderosa de Tiranitar, mas o movimento exigia tanta resistência que era quase um desperdício usá-lo. Mas neste momento este era o movimento ideal. Ao usar Thresh e Giga Impact, Tiranitar ficaria muito bravo, e não se sentiria sonolento enquanto esses movimentos lhe dessem um poder tremendo. Giga Impact aumentaria o poder para uma taxa muito alta enquanto Thresh ajudaria Tiranitar a atacar. Tiranitar treinou esse movimento por muito tempo e agora era proficiente para usar ambos os movimentos ao mesmo tempo. Tiranitar deu um rugido enorme quando seu corpo inteiro começou a brilhar em luz branca. Ele liberou uma quantidade enorme de energia quando todas as ligações de planta mortal e chicote de cipó foram desconectadas de seu corpo. Olhando para o poder que estava liberando, Axel sabia que Venusaur não conseguiria desviar desse ataque e talvez não fosse capaz de enfrentá-lo de frente. Capítulo 645. Venusaur, use espinhos de madeira e controle de campo, e crie uma barreira ao seu redor o máximo que puder, disse Axel. Venusaur foi rápido em seguir os comandos de Axel. Venusaur criou várias paredes grossas de madeira que cobriam a frente dele. Ele então usou seu chicote de videira para fugir da investida de Tiranitar. Mas Tiranitar era muito rápido e não conseguiu desviar completamente do ataque. Tiranitar quebrou aquelas paredes de madeira e atingiu o lado esquerdo de Venusaur. Venusaur foi arremessado para longe pelo impacto e dois sons enormes saíram do impacto. Uma era de Tiranitar caindo no palco, pois não conseguia lidar com a velocidade, e a segunda era Venusaur caindo no chão. A tempestade que estava acontecendo nos últimos 15 minutos desacelerou de repente. Ainda estava lá, mas não existia. A multidão ficou em silêncio enquanto todos olhavam para os dois pokémons. Este foi um momento crucial. Surpreendentemente, ambos estavam tentando se levantar e nenhum deles havia desmaiado. Ambos estavam cansados e feridos, mas Venusaur tinha um ferimento enorme no lado esquerdo. Sangue escorria dele e parecia muito inchado. Venusaur, cancele terreno gramado, disse Axel. Venusaur deu um rugido baixo enquanto cancelava o movimento. Toda a grama que estava no estádio começou a desaparecer. Não, eles não desapareceram. Toda essa grama começou a cercar Venusaur e cobriu Venusaur. Então Venusaur, que agora não estava visível, pois estava coberto por muita grama, começou a brilhar em luz verde e deu um rugido baixo. Depois de alguns segundos, a grama desapareceu e todos puderam ver que Venusaur havia recuperado muito de sua saúde. Ele não estava completamente curado, mas estava pronto para lutar. O sangue do seu lado esquerdo havia desaparecido, e em vez de estar muito inchado, ele estava apenas um pouco inchado. Roar! Venusaur deu um grande rugido para mostrar seu domínio. Todos ficaram surpresos ao ver que Venusaur tinha mais um movimento para recuperar tanto de sua saúde. Havia muitos pokémons que podiam recuperar sua saúde durante a batalha. Não era algo novo. No entanto, eles tinham muitas restrições. Ou eles podiam recuperar uma quantidade insignificante de saúde ao longo de um período de tempo como no movimento terreno de plantas. Ou eles podiam recuperar uma quantidade enorme de saúde, mas apenas 1 ou 2 vezes. Venusaur recuperou uma quantidade enorme de sua saúde 4 vezes durante a batalha. Era como ter 4 vidas extras durante a batalha. Isso era apenas uma trapaça. Jin olhou para Venusaur e então olhou para seu Pokémon. Ele podia dizer que Tiranitar tinha muitos ferimentos agora e era extremamente cansativo. No entanto, Venusaur havia recuperado muito de sua saúde e também tinha mais resistência do que Tiranitar para lutar novamente. Eu perdi, disse Jin e chamou Tiranitar dentro da Pokébola. Não havia como ele vencer essa batalha agora e não fazia sentido prolongá-la. Encontre-me na sala de espera. Teremos que discutir qual posição dar a você na minha equipe, disse Axel e então foi até os médicos para olhar seu Venusaur. Embora ele tivesse recuperado muito de sua saúde, ele queria ter certeza de que estava bem. Então, isso conclui a batalha de Jin e Axel. Isso foi realmente emocionante. Nunca pensei que Venusaur fosse vencer por uma margem tão grande. Isso nos diz para nunca subestimar nenhum Pokémon, não importa o quão fracos eles pareçam. O locutor começou a concluir a batalha de ambos. Venusaur está bem agora. Levaria algum tempo para se curar completamente. Mas eu gostaria de fazer mais testes, só para ter certeza, disse a enfermeira. Sim, por favor. Irei buscá-lo depois de algumas horas, disse Axel, e então se virou para Venusaur. Vou encontrar Jin. Volto em algumas horas, disse Axel. Depois de se certificar de que Venusaur estava bem, Axel foi se encontrar com Jin na sala de espera. Axel foi até a sala de espera e esperou por Jin. Jin também estava cuidando de seu Tiranitar. Mesmo que Tiranitar tenha perdido e sofrido muitos ferimentos em comparação a Venusaur, ele ainda era um Pokémon pseudo-lendário. Então, ele ficaria bem e poderia se recuperar mais rápido que Venusaur. Então, sobre o que você quer falar? Veio uma voz atrás. Axel se virou e descobriu que era Jin. Por que não conversamos enquanto comemos? Estou com fome, ofereceu Axel. Eu concordo, desde que você pague, disse Jin. Axel concordou e então ambos foram a um restaurante. Era um restaurante de alto nível e parecia caro. No entanto, Axel não se importou porque ele iria ter outro poderoso em sua equipe de mercenários. Então, já que você perdeu a aposta, quer se juntar ao meu time de mercenários? Sim, eu farei isso. Você sabe que não precisa fazer isso se não quiser. Não posso forçá-lo a isso. Não, eu quero fazer isso e sou um homem de palavra. Então, eu farei isso. Bom, agora primeiro me conte algo sobre a organização que está apoiando você, disse Axel. Por que você acha que existe uma organização que me apoia? Ah, vamos lá. Você é de uma família de classe média em Rose City. Você não tem capital para criar um Tiranitar sem ajuda. Então, você fez uma verificação de antecedentes sobre mim?
É claro que você acha que eu deixaria alguém se juntar ao meu time até que eu fizesse essas coisas. Isso é justo, mas não vou dedurar minha organização anterior, respondeu Jim. Eu entendo. Eu só quero o nome e o que eles geralmente fazem. Quero dizer que quero saber o objetivo deles, disse Axel. Bem, não sei se você ouviu ou não, mas eu trabalho para uma organização chamada Pride. Eles são apenas uma suborganização da organização maior chamada Sete Pecados Capitais. O objetivo deles é lutar e derrubar a Liga. O quê? Você é do Pride? Isso não é uma organização criminosa? Sim, eles são uma organização criminosa porque a Liga os odeia profundamente. Mas eles também roubam pokémons e matam jovens treinadores. Sim, eles fazem, mas eu não entrei para o Pride para poder derrubar a Liga. Eu fiz isso para encher meu estômago e conseguir pokémons poderosos, respondeu Jim. Jim então deu um grande suspiro e tomou um gole de chá. Orgulho era parte dessa vida da qual ele não se orgulhava. Ele vinha de uma família de classe média e não tinha dinheiro para ter um pokémon poderoso. Ele sabia que se quisesse ser um treinador forte, precisava de dinheiro e recursos. Foi por isso que ele se juntou ao orgulho. Nem mesmo sua família sabia sobre isso. Só lhes foi dito que Jim trabalha para uma organização e que a organização está ajudando Jim. Ok, eu confio em você. Mas só para você saber, eu não gosto dessa organização. Eu não vou te perguntar o segredo dessa organização, mas pode chegar um momento em que você terá que lutar contra eles. Então, você está pronto para isso? Perguntou Axel. Estou pronto para isso, disse Jim. É isso que eu gosto de ouvir. Antes de você pular para o meu time, eu quero saber por que você escolheu meu time. Quer dizer, eu não vou mentir, mas meu time é novo e pode ser mais fraco que o Pride, disse Axel. Bem, eu me sinto culpado por fazer parte de uma organização criminosa. Eu quero ser aceito socialmente. Mesmo que ninguém saiba que eu entrei para eles, eles certamente descobrirão no futuro. Eu não quero que meus pais sintam vergonha de mim. Isso é tudo, respondeu Jim. Estou satisfeito com o motivo. Então, antes de tudo, o que você deve fazer para sair da organização? Já que é uma organização criminosa, deve haver alguma compensação a pagar. Sim, ou devolvemos todos os pokémons que Pride me deu ou pagamos a multa, disse Jim. Então, quanto é a multa? 10 bilhões de Pokédólares. Tanto assim? Por que é tão alto? Bem, eu tenho um pokémon de rank rei. Embora eu tenha escondido Tiranitar sendo um pokémon de rank rei para eles, ainda há um outro pokémon de rank rei. Então eu tenho um rank razoavelmente bom na organização. Então naturalmente a compensação é alta. A compensação é reduzida, pois eu fiz muitos serviços à organização. Se eu não tivesse feito isso, então a compensação poderia ser de 30 bilhões de Pokédólares. Esse Pride realmente era um ganancioso. Obviamente Axel sabia que Jim não tinha esse tipo de dinheiro. Se ele tivesse esse dinheiro, então ele já teria saído da organização. Então você quer que eu pague? Sim, esse é o ponto principal. Axel pensou nisso apenas por alguns segundos e então respondeu. Ok, eu farei isso. Mas primeiro, você precisa me contar tudo sobre sua família e também sobre seus Pokémon e sua força. Sério, você concordou tão rápido? Perguntou Jim. Por que você parece tão surpreso? Eu queria você no meu time desde o começo e agora estou concordando com isso, disse Axel. Jim percebeu que o time do qual Axel estava falando não era tão simples. 10 bilhões de Pokédólares era muito dinheiro, e embora ele tivesse 2 Pokémon de nível rei, ainda era um grande investimento. Jim começou a falar sobre sua família e sua situação, e então eles chegaram ao campo de treinamento. Axel disse a Jim para mostrar todos os seus Pokémons. Saia Poliwrath, disse Jim e chamou Poliwrath. Axel pôde dizer imediatamente que era um Pokémon de nível 1 de classificação rei. Axel foi até Poliwrath e começou a observar seus músculos e seu corpo. Ele queria ver o quão bom ele realmente era. Você treinou seu Poliwrath muito bem, mas ele não tem muitas vitaminas e músculos. Então sua base fundamental é fraca. Você precisa trabalhar nisso. Não se preocupe, eu vou ajudar você nisso, disse Axel. Jim poderia concordar com isso. Ele havia gasto muito dinheiro em Tiranitar, este primeiro Pokémon oficial, então ele poderia investir muitos recursos em seus outros Pokémons. Jim então chamou seus outros 4 Pokémons. Ele tinha um total de 6 Pokémons com ele. Golbat, Decidueye, Snorlax e Electabuzz. Golbat, Electabuzz e Decidueye estavam na classificação Pseudo-Rei, enquanto Snorlax estava na classificação Elemental. Esses Pokémons chocaram Axel. Primeiro de tudo, você tem um Snorlax. Sim, essa é uma das razões pelas quais não posso fornecer bons recursos aos meus Pokémons, suspirou Jim. Jim pegou o Snorlax pensando que este seria um Pokémon poderoso em seu assador, mas ele estava muito enganado. Snorlax comia muito e se fosse alimentado com boa comida, seria um Pokémon poderoso. Mas Jim não era tão rico quanto Axel. Então, agora ele estava sofrendo com isso. Axel olhou para seus outros Pokémon e então chegou a uma conclusão. Jim, exceto o Golbat, nenhum deles tem uma boa base. Isso é muito ruim. Isso pode ser revertido? Sim, poderia ser feito, mas levaria muito tempo e muitos recursos. Não se preocupe com os recursos, você terá muitos deles no futuro. Vamos fazer uma coisa. Em vez de se juntar ao time, você vai me seguir por alguns meses. Vou garantir que todos os seus Pokémons estejam em ótimas condições. Capítulo 646. Então, qual é o plano, chefe? Acho que devo chamá-lo de chefe de agora em diante, disse Jim. Primeiro de tudo, você irá e obterá liberdade do Pride. Então iremos para a cidade da Liga Canto. Cidade da Liga Canto? Sim, precisamos registrar nosso mercenário. Você nem registrou? Ei, é muito mais difícil se registrar. Há muitos requisitos. Você sabia que cada membro do nosso mercenário deve ter pelo menos um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e o líder deve ter um Pokémon de classificação Rei de nível 3? Há outros requisitos também. Mas isso levou algum tempo para ser feito e agora finalmente foi feito.
Jin não sabia muito sobre o mercenário, então Axel o informou sobre isso. Ele também continuou dizendo o número de membros da equipe. Assim como Hector e Troy, Jin também estaria trabalhando diretamente sob Axel. Axel não sabia muito sobre suas qualidades de liderança, mas ele era um forte treinador. Não havia dúvida sobre isso. Axel disse a Jin que eles iriam para a cidade da Liga Canto depois de 3 dias. Quando Jin perguntou o motivo, Axel disse que ele teria que encontrar o rei depois que ele vencesse este torneio Rising Star. Você está tão confiante em vencer esse torneio? Que Mia é excepcionalmente forte e sua inf. Pare. Não quero ouvir o nome do Pokémon dela e o quão poderosa ela realmente é. Na verdade, não sei nada sobre os Pokémon dela e suas capacidades. Só sei que vou vencer. Jin se sentiu um pouco estranho quando ouviu isso. Como um treinador pode ser tão estúpido que nem sequer perguntaria sobre o Pokémon do seu desafiante? Ele tinha visto o quão poderoso Axel realmente era. O Venusaur de Axel derrotou seu Pokémon mais forte, que também era um pseudo-lendário. No entanto, ele sentiu que Axel era um pouco arrogante. Ele não comentou sobre isso, mas queria ver essa batalha ao vivo amanhã para ver a expressão no rosto de Axel. Então, ele planejou ir para o Pride e finalmente obter sua liberdade. No dia seguinte, Jin já tinha ido buscar sua liberdade e Axel estava se preparando para sua batalha final deste torneio. Ele tinha tentado fugir propositalmente quando alguém falava de Mia e seus Pokémons. Ele fez isso por uma razão simples. Ele queria aumentar a dificuldade da batalha de hoje. Se ele soubesse as fileiras de Pokémons que Mia tinha, sua mente iria a mil fazendo vários planos e ele não queria fazer isso. Também seria um desafio para seus Pokémons. Apesar disso, Axel não iria usar Pokémons como Lucario e Pidgeot nessa batalha. Ele iria usar sua força total e começaria com um Pokémon de Rank Rei. Ele foi até a sala de espera e surpreendentemente encontrou Mia. Eu não acreditava que você estaria na final. Parece que você é muito forte, disse Axel apertando a mão dela. Então, você ainda não viu ou ouviu falar de nenhum dos meus Pokémon e suas classificações? Não, eu evitei de propósito. Vou deixar você saber que fiz o oposto. Quero estar preparada e foi isso que fiz. Analisei tudo sobre seus Pokémons e como eles lutam, disse Mia. Bem, não seria divertido de outra forma. Não quero ficar entediado. Use sua melhor estratégia e os Pokémons que puder, disse Axel com um sorriso que enfureceu Mia. Mia sabia que não era tão boa quanto Axel, mas também era uma treinadora muito capaz. Ouvir que seu oponente poderia ficar entediado a deixou com raiva, mas ela não demonstrou isso em seu rosto. Ela iria mostrar isso na batalha depois de alguns minutos. Não se preocupe, você ficará surpresa, disse Mia e então seguiu seu próprio caminho. Senhoras, senhores e nossos queridos Pokémons, hoje é a final do Rising Star Tournament deste ano. Haverá apenas uma batalha esta noite e será um Pokémon 3 contra 3. Não fiquem desapontados porque os participantes desta final são muito interessantes e também famosos. Em primeiro lugar, quero que todos vocês se levantem. Pela luz dos 8. Sua Graça, o Rei Aegon da Casa Bardin, primeiro de seu nome, o Conquistador, o Destruidor e o Misericordioso, Senhor da região de Canto, Príncipe do Dragão Nascido, Defensor da Cidade, Escudo da Fé e Protetor do Reino. Enquanto o locutor fazia uma longa descrição do título do rei, todos começaram a se levantar para demonstrar respeito pela chegada do rei. Axel também estava curioso sobre a aparência do rei e quando viu o rei, ficou um pouco surpreso. Ele esperava que o rei tivesse cabelos brancos, uma barriga gorda e baixa estatura com uma longa barba branca, mas ele estava errado. O rei parecia ter cerca de 1,80 metros de altura. Ele tinha cabelos extremamente pretos e longos até os ombros. Ele usava um vestido requintado com rubis saindo de sua camisa e blazer. Ele segurava uma bengala longa e andava com a ajuda dela. Ele tinha um rosto barbeado, olhos azuis brilhantes e um olhar penetrante. Ele definitivamente parecia um rei. Embora os líderes da liga e do ginásio tivessem mais influência do que o rei e a rainha em geral, ele ainda era um rei e ainda havia alguns seguidores leais do rei e da rainha. Houve gritos e aplausos da multidão quando o rei apareceu. O rei levantou a mão e os gritos pararam. Então ele acenou com a mão e começou a sentar para assistir à batalha. Mia estava nervosa. Ela não tinha sido informada de que o rei viria para ver a batalha. Na maioria das vezes, o rei não viria a tais eventos, mas desta vez ele veio, e agora sua pressão aumentou muito. Antes ela queria vencer esta batalha e agora ela tinha que vencer esta batalha para mostrar que ela era uma treinadora capaz. Ao contrário de Mia, Axel não estava nervoso nem um pouco. Ele nunca quis trabalhar para o rei como Mia e ele tinha Magikarp maior para fritar. Ele tinha que de alguma forma salvar este mundo e se tornar mais forte até que Arceus fosse skinny neste mundo. Então, ele não se importava com o rei ou a rainha. Ele só queria lutar e vencer com força esmagadora. O locutor continuou por algum tempo e finalmente chegou a hora do grande finale. Era a hora da batalha. Axel estava olhando para o rei e até ele parecia interessado de alguma forma. Por fim, o árbitro subiu ao palco e então o locutor começou a falar. Nossa primeira finalista é uma garota que não só conquistou nossos corações por sua aparência, mas também por suas estratégias de batalha e seus Pokémons. Ela percorreu um longo caminho e finalmente chegou a este estágio. Ela é a azarona deste torneio e também seu azarão. Vamos dar as boas-vindas a Mia. A multidão aplaudiu. A maioria dos garotos da multidão se levantou para dar boas-vindas a Mia. Mia era uma garota linda e esses garotos estavam felizes em vê-la. Agora para o nosso segundo finalista. Ele é arrogante, ele é poderoso e ele também é famoso. Eu não quero entrar em detalhes sobre ele, pois todos nós sabemos quem ele é. Vamos dar as boas-vindas a Axel Blaze. Como sou arrogante, disse Axel para si mesmo e caminhou até o estádio. Ele também foi recebido pela multidão com aplausos. O som era tão grande que nem mesmo o som de um locutor podia ser ouvido. O árbitro foi até eles e jogou a moeda. Mia disse cara e foi coroa.
Axel ganhou cara ou coroa. Mia enviará seu Pokémon primeiro. Toz era uma parte importante da batalha e Axel a havia vencido. Agora, Mia enviaria seus Pokémon primeiro. Ela já tinha pensado em qual Pokémon enviar, então não ficou triste por perder o cara ou coroa. Saia, Lushrai, gritou Mia enquanto jogava a Pokébola no ar. Era um Pokémon quadrúpede que lembrava um leão adulto. Enquanto seu rosto, patas traseiras, tronco e a parte de trás das patas dianteiras eram azuis, grande parte de seu corpo era coberta por pelos pretos e desgrenhados. Os pelos eram mais longos ao redor dos ombros e da base da cauda e formavam uma juba em sua cabeça. Ele tinha olhos amarelos com escleras vermelhas, focinho rombudo e orelhas arredondadas com interior amarelo. Havia 3 meias anéis amarelos na parte de trás de cada pata dianteira. Sua cauda longa e fina tinha uma estrela amarela de 4 pontas na ponta. Era Lushrai e era um Pokémon de nível rei. Lushrai era um Pokémon do tipo elétrico impressionante. O Pokémon era principalmente da região de Sinnoh. Axel olhou as estatísticas de Lushrai para ver com o que ele estava lidando. Nome do Pokémon, Lushrai, idade 10 anos. Classificação do Pokémon, Rei, nível 1. Tipo de Pokémon, elétrico. Capacidade, intimidar, 100%. Habilidade oculta, coragem, 100%. Potencial, vermelho, avançado. Saúde, 6.000. Ataque, D++ agilidade, D+. Defesa, é mais ataque especial, é mais. Defesa especial. Esse era um bom Pokémon. Sabendo que era Lushrai, ele esperava que ele tivesse maior velocidade e ataque e ele estava certo. Axel se sentiu bem por ele ter pouca saúde e defesa e ainda não ter aprendido seu movimento pré-domínio. No entanto, essas eram as únicas boas notícias. Ele havia dominado sua habilidade e habilidade oculta em 100%. Era um Pokémon do tipo elétrico e a maioria de seus movimentos complementavam suas estatísticas. Ele também conhecia 2 novos movimentos. Axel olhou para a descrição do movimento. Carga de trovão. Reúna o trovão do entorno e carregue-se para lidar com um ataque devastador. A velocidade e o status de ataque do usuário seriam aumentados. Time Trovão, crie mais uma duplicata do usuário. A duplicata teria 50% de status do usuário e pode usar todos os movimentos do usuário com a mesma maestria. Pode usar esse movimento por 10 minutos e então a duplicata desaparecerá. Ambos eram movimentos convincentes e se fossem bem usados, poderiam ser muito devastadores. A batalha com Lushrai seria difícil. Assim como Mia, Axé também selecionou seu Pokémon antes e este Pokémon seria perfeito para Lushrai. Saia, Imperador Lento, gritou Axel e jogou a Pokébola no ar. Um Pokémon diferente saiu do estádio. A multidão, Mia, o locutor e até mesmo o rei nunca tinham visto um Pokémon assim antes. Parecia muito com Slowbro, mas havia muitas diferenças. Como se tivesse um Cloyster na cabeça, não um Shelder na cauda. Parecia enorme e a aura que imitava parecia perigosa. Os arredores perto do estádio começaram a congelar, enquanto pedaços de gelo podiam ser vistos. Esse era o poder de um Pokémon de nível 3, Rank Rei. Axel chamou um Pokémon totalmente diferente. Mesmo com meu conhecimento, nunca vi um Pokémon assim na minha vida. Esse é um Pokémon completamente novo que Axel criou? Ele era conhecido por descobrir diferentes tipos de evoluções, então minha aposta é que ele descobriu uma novamente. Enquanto isso, Axel não disse nada. Ele não iria abrir mão de seu trunfo tão facilmente. Capítulo 647. Mia podia ver que era pelo menos um Pokémon do tipo gelo, pois estava congelando seus arredores. Mas depois disso, ela não podia dizer nada com certeza. Ela podia dizer com certeza que esse Pokémon era muito mais forte do que seu Lushrai. Mia não ia perguntar que tipo de Pokémon era, pois sabia que Axel não iria responder. Então, ela simplesmente começou a fazer planos com base no que estava vendo. Axel teve que elogiar Mia por sua calma. Normalmente, um treinador não ficaria tão calmo quando conhecesse um novo Pokémon pela primeira vez na vida. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, eu sou. Então que a batalha comece, gritou o árbitro. Primeiro, Lushrai usou intimidação em Slowemperor para diminuir seu ataque, mas Slowemperor também tinha sua habilidade Monark. Acontece que embora Monark não fosse totalmente dominado como Lushrai, ainda era mais poderoso que intimidação. Ambas as habilidades entraram em conflito e Monark venceu. Isso levou Lushrai a ter um efeito de medo em Slowemperor. Lushrai, use Electric Terrain, gritou Mia enquanto Magnus, use Sala de Truques, disse Axel com um sorriso. Lushrai prosseguiu com o movimento e todo o campo parecia eletrificado. Esse movimento aumentaria o poder dos movimentos do tipo elétrico, o que era muito benéfico para Lushrai. No entanto, Slowemperor usou Sala dos Truques, roubando sua velocidade da qual ele se orgulhava. Agora, Lushrai estava muito lento, pois Slowemperor não tinha alta velocidade. Esse movimento mudou totalmente a batalha, pois Mia não esperava por isso. Mia não sabia que também era um Pokémon psíquico. Era um Pokémon completamente novo e ela só conseguia dizer que era um Pokémon do tipo gelo. Sabendo que perderia velocidade por algum tempo, Mia disse, use feixe de carga. Lushrai inalou muito ar e então um raio amarelo começou a se formar em sua boca. Ele então disparou o raio em direção a Slowemperor. Slowemperor nem precisou de nenhuma instrução de Axel, pois se teletransportou bem atrás de Lushrai e então usou o movimento raio de gelo. Lushrai não teve tempo de reagir a isso devido à sua velocidade lenta. Ele também não estava acostumado a uma velocidade tão lenta, então seu tempo de reação ficou comprometido enquanto Slowemperor usava a Sala de Truques. Por um longo tempo, Lushrai foi atingido pelo ataque, mas ainda era um Pokémon de Rank Rei.
Seu corpo e pernas não estavam cobertos de gelo, pois ele deu um rugido enorme e usou o movimento de charge. Esse movimento fez duas coisas. Primeiro, ele saiu do estado congelado. Ainda havia um pouco de gelo em seu corpo, mas isso não prejudicaria sua velocidade e movimento. Segundo, o movimento atingiu Slowemperor, pois ele teve que recuar, o que deu a Lushai um espaço muito necessário. O poder do movimento já estava reduzido pela metade, pois Lushai teve que sair de seu estado congelado. Lushai então usou o movimento Eri Impulse, que foi conectado com sucesso. Slowemperor também não estava parado. Ele usou Mente Calma, e 5 pequenas lâmpadas roxas foram espalhadas. Slowemperor foi capaz de pegar 3 delas quando foi atingido por Eri Impulse. O movimento Impulso Assustador diminuiria o ataque especial do alvo, mas como Slowemperor usou Mente Calma 3 vezes, ele não foi afetado por ele. Lushai então usou movimentos como Shockwave e Charge Beam em direção a Slowemperor. Slowemperor também usou movimentos de tipo especial porque era muito proficiente nisso. Após 5 minutos, Lushai estava cansado e tinha vários ferimentos em seu corpo. Slowemperor também foi ferido, mas esses foram apenas ferimentos leves. O poder dos Pokémon de nível 3 de classificação Rei estava mordendo a bunda de Mia. Lushai não tinha uma resistência e pontos de saúde tão grandes quanto Slowemperor. No entanto, depois de 5 minutos, o efeito de Sala dos Truques acabou e agora era a hora de Lushai ir para a ofensiva. Mia sabia que Lushai poderia não aguentar por muito tempo e ela tinha que ser séria nessa luta. Então, Lushai, use Double Team e depois use Time Trovão e Thunder Charge. Axel sabia que esse seria o momento decisivo da batalha, então ele também iria levar a coisa a sério. Magnus, use Água Gelada, Vento Gelado e depois use Confusão, disse Axel. Slowemperor já tinha usado Dança da Chuva, e agora estava chovendo muito. Isso deu a Lushai um impulso muito maior para sua Thunder Charge. Lushai deu um grande uivo e então começou a correr muito rápido. Logo, Axel pôde ver 2 Lushais, então deu outro grande uivo. Como uou de repente, o outro Lushai brilhou em luz amarela. Uma faísca amarela estava saindo de seu corpo. O segundo Lushai parecia mais perigoso do que o primeiro Lushai. Isso era uma combinação de Double Team e Time Trovão. O trovão furioso podia ser ouvido enquanto o céu estava totalmente preto agora. Aqueles trovões atingiram Lushai enquanto ambos brilhavam em luz amarela e azul. Parecia que ambos tinham se fortalecido muito enquanto ambos avançavam em direção a Slowemperor. Axel sabia que esse movimento consumiria uma quantidade enorme de resistência, então Slowemperor tinha que ter cuidado. Slowemperor usou esses 3 movimentos enquanto a água congelava enquanto se dirigia para Lushai. No entanto, devido à velocidade de carga de Lushai, isso só diminuiu a velocidade de ambos os Lushais. Eles também foram atingidos por confusão, mas ele os derrubou e continuou atacando. Magnus agora! Gritou Axel quando uma explosão roxa veio e acariciou as pernas do Lushai principal. Isso foi feito em um momento tão crucial que o Lushai principal mudou sua direção e foi para o outro lado. No entanto, houve outro Lushai e ele acertou o alvo. Slowemperor foi arremessado e então caiu no chão. Ele se levantou para outra rodada. O movimento não havia terminado, pois ambos os Lushais atacaram novamente em direção ao Slowemperor. Desta vez, ele usou teletransporte para fugir dos dois, então usou o movimento Hidrobomba em ambos. Eles foram atingidos pelo ataque, mas se levantaram para lutar novamente. Slowemperor então usou o Substitute, um novo movimento que ele havia aprendido e treinado muito para essa batalha. O substituto parecia exatamente com Slowemperor e usou o movimento Raio Psíquico em direção ao Lushai principal. Mia ficou surpresa quando viu. Desde quando um substituto usa algum movimento de ataque? Eles eram apenas escudos de carne que receberiam o golpe. Isso parecia semelhante ao Time Trovão de Lushai. O poder do raio psíquico não era tão alto, mas ainda derrubou Lushai alguns metros antes que ele pudesse se estabilizar. Enquanto isso, Slowemperor parecia estar meditando em algo. Mia sabia que isso era uma má notícia, então ela imediatamente disse a Lushai para atacar novamente. Mas dessa vez, o substituto foi mais rápido. Ele se teletransportou e então usou o movimento Confusão no Lushai duplicado e ele finalmente ficou confuso. O Lushai duplicado não tinha estatísticas poderosas como o Lushai principal e também foi atingido por confusão antes. Então, quando ele ficou confused, o substituto o fez entrar em uma ilusão. O substituto então teleportou-se novamente e aguentou o golpe do Lushai principal, pois ele iria atingir o Slowemperor enquanto o preparava para o movimento. Ele tentou defender o Slowemperor 2-3 vezes, mas sua saúde já havia sido consumida e então ele foi embora. Só havia Lushai e Slowemperor agora e Slowemperor ainda estava meditando. A duplicata Lushai ainda estava na ilusão e já estava fora de batalha. Quando Lushai estava prestes a atacar novamente por Giga Impacto, Slowemperor abriu os olhos e então a chuva começou a ficar mais pesada. As gotas de chuva eram afiadas e havia uma tonalidade roxa em cada uma delas. Elas eram muito mortais. Eles atingiram Lushai, pois ele não conseguiu se defender de um ataque tão massivo. Depois de alguns segundos, a poeira e os destroços se dissiparam do ataque e todos puderam ver que Lushai havia desmaiado. Lushai havia consumido muita estamina usando esses 3 movimentos e também Giga Impact, e o movimento Psychic Rain era muito mortal. Era apenas um Pokémon de nível 1 de classificação Rei e podia lutar contra Slowemperor em estamina. Então ele perdeu a batalha. Mas foi uma boa batalha.
Não pensei que seu Luxray seria capaz de aguentar por tanto tempo, elogiou Axel. Mia entendeu o que Axel estava dizendo. Este Pokémon estava obviamente em um nível mais alto que Luxray. Ele devia estar no nível 3. Então, não havia como Luxray vencer, mas ele foi capaz de resistir por um longo tempo e também ferir Slowemperor. Antes que o árbitro pudesse declarar o vencedor, Axel disse a Slowemperor para usar o movimento Relaxar. Até agora, Relaxar só poderia ser usado uma vez e recuperaria 50% de sua saúde máxima. Axel sabia que Slowemperor poderia não ter chance de usá-lo na próxima batalha, pois era bem lento, então ele disse para usar esse movimento. Slowemperor não havia perdido 50% de sua saúde, mas era necessário para a próxima batalha. Luxray desmaiou. Magnus venceu esta rodada. A participante Mia é solicitada a enviar seu próximo Pokémon, declarou o árbitro. Saia Gengar, gritou Mia com entusiasmo e jogou a Pokébola no ar. Depois de lutar contra Slowemperor, ela sabia que era um Pokémon do tipo Gelo Psíquico. Então Gengar era perfeito para ele, já que Slowemperor seria fraco para movimentos do tipo Fantasma. Houve outra surpresa para Axel e Slowemperor. É um Pokémon de nível 2 e nível Rei? Perguntou Axel enquanto media a aura de Gengar. Mia finalmente derrotou seu Pokémon mais forte até agora. Esta é a primeira vez que vemos este Pokémon e é um Gengar de nível 2 e Rank Rei. Vamos ver como a batalha se desenrola, disse o locutor também. Este Gengar seria um problema para Axel. Slowemperor era fraco contra Pokémons do tipo Fantasma. Era um Rank Rei de nível 3, enquanto Gengar era um Rank Rei de nível 2, mas havia perdido uma quantidade significativa de sua resistência. Ele também não poderia usar Relaxar novamente, então seria um desafio. Slowemperor era fraco para 7 tipos de 18 tipos. Eles eram: tipo de luta, tipo de rocha, tipo de fogo, tipo de aço, tipo de inseto, tipo fantasma, tipo escuro. Essa era uma das principais fraquezas do Slowemperor, pois ele era fraco para muitos tipos. Mas Axel não se importava, pois acreditava que o Slowemperor seria uma potência no futuro. Axel olhou as estatísticas de Gengar para ver com o que ele estava lidando. Nome do Pokémon: Gengar, idade 15 anos. Classificação do Pokémon: Classificação Rei, nível 2. Tipo de Pokémon: Fantasma Veneno. Habilidade: Corpo amaldiçoado 100%. Potencial: Marrom, monstruoso. Saúde: 7.000. Ataque: é mais agilidade, C. Defesa: D mais ataque especial, B++. Defesa especial, B. Movimentos: Sombra da Noite, Hipnose, Pesadelo, Devorador de Sonhos, Raio de Confusão, Bola de Sombra, Pulso Escuro, Hiperfeixe, Bomba de Lodo, Fogo Fato, Espantoso, Vento Agourento, Domínio Ilusório, Barragem de Sombra, Empoderamento de Ilusão. Núcleo: Ghost masterizado. Gengar tinha um núcleo fantasma e Axel sabia que Pokémons do tipo fantasma tinham 3 direções para seguir: sombra, escuridão e alma. Este Gengar se concentrou em tipos de ilusão, que eram uma variante da escuridão. Então, Axel poderia dizer que estava indo na direção certa e que poderia ser um Pokémon poderoso para lidar. Axel também notou que eram 3 novos movimentos e um deles era um pré-domínio. Como era um Pokémon de nível 2 de classificação Rei, foi dado que ele teria um movimento pré-domínio. Ele olhou para o movimento pré-domínio e foi nesse momento que percebeu o quão ferrado ele realmente estava.